Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Neste episódio estou à conversa com o Otávio Mateus, paleontólogo e professor na Universidade Nova de Lisboa, onde ensina, entre outras áreas, evolução, paleontologia dos vertebrados e dos répteis e, a principal área de investigação, dinossauros, sobretudo do Jurássico de Portugal. O Otávio é autor e coautor de mais de 200 publicações nesta área e já há 3 décadas que participa e organiza escavações de dinossauros em Portugal, sobretudo em colaboração com o Museu da Lourinhã, que é conhecido, como provavelmente sabem, pela sua importante coleção de dinossauros. Otávio Mateus é conhecido do grande público, sobretudo enquanto especialista de dinossauros, porque essa é, de facto, a principal área de investigação dele, mas também porque o imaginário destes répteis que dominaram a Terra até há 66 milhões de anos é, por vários motivos, aquele que mais atenção atrai das pessoas. Mas a área de estudo do convidado, a paleontologia, é muito mais do que simplesmente dinossauros. É uma área da ciência que vai beber simultaneamente à biologia e à geologia para tentar explicar a história da vida na Terra nas suas mais variadas formas, desde que ela começou há pelo menos 3,5 mil milhões de anos. Como vão perceber, esta foi uma conversa cheia. O Otávio é um excelente conversador, na qual abordámos imensos temas. Falámos sobre a história da vida na Terra, desde os primeiros organismos unicelulares até aos dinossauros, aos mamíferos e ao Homo sapiens. Falámos do processo da evolução por seleção natural e do modo como ele é muitas vezes contraintuitivo, um tema que eu já tinha abordado nos 2 episódios que gravei com o Paulo Gama Mota. Falámos também de fósseis, que são a matéria-prima principal de um paleontólogo, e claro, falámos e muito sobre dinossauros. Quantos eram, o que sabemos sobre eles, o que não sabemos sobre eles, e mesmo o que é que os pássaros nos podem ensinar sobre eles. Porque a verdade é que os pássaros descendem diretamente dos dinossauros. Aliás, formalmente, os pássaros são um tipo de dinossauro. Porque descendem, são aliás os únicos descendentes, do grupo ao qual pertencia nada mais nada menos do que o famoso Tyrannosaurus Rex. Antes de avançarmos para o episódio em si, queria deixar aqui uma espécie de anúncio de classificados. Aqui há uns meses fiz um anúncio semelhante à procura de um editor de som para o 45 Graus e aproveito para agradecer ao Hugo o ótimo trabalho que tem feito desde então. Agora estamos à procura de um ou de uma designer para o podcast. O objetivo é ajudar sobretudo com conteúdos para as redes sociais. Por isso, se conhecerem alguém que possa ter interesse neste projeto e que encaixe neste perfil, enviem por favor um e-mail para 45graus@gmx.com. Obrigado. Finalmente, como de costume, queria agradecer aos novos mecenas do 45 Graus. São eles Julie Piccini, espero estar a dizer bem, Beatriz Bagulho, espero sinceramente não ter estropiado nenhum dos vossos 2 nomes, Miguel Torres Patrício, Pedro Ribeiro e Pedro Bravo. E pronto, vamos à conversa com o Otávio Mateus. Otávio Mateus, muito bem-vindo. Obrigado. Olha, tu és paleontologista, és conhecido sobretudo pela investigação na área dos dinossauros, já vamos falar sobre isso, mas se calhar vale a pena começar por perceber o que é paleontologia e o que é que faz um paleontologista. Um paleontólogo? Um paleontólogo? Para que paleontologista? Não sei onde é que tirei esta agora. Porque em inglês disse paleontologist. Pronto, então foi daí. Tá. E realmente a literatura inglesa relativamente à paleontologia é gigantesca. E um paleontólogo estuda fósseis e animais extintos. Incluímos os dinossauros, claro. Podemos incluir humanos se estiverem fossilizados ou se forem espécies distintas de humanos, ou o efeito das bactérias nas rochas, fungos, plantas, etc. Sim. Todos os seres vivos, não é? Todos os seres vivos que tenham deixado um rastro. Tempos pretérios. Sim. O que é espetacular porque os biólogos estudam o dia de hoje e nós estudamos os milhões e milhões de anos que estão por trás e que têm vida. Sim. Temos muito mais para preencher, muito mais lacunas, obviamente, mas aconteceu muito mais nos últimos 4.600 milhões de anos do que está a acontecer neste momento. E por acaso é engraçado eu gravar agora contigo porque eu, de certa forma, fui enquadrando esta conversa em vários episódios, porque gravei, por exemplo, com a Zita Martins sobre astrobiologia. Portanto, no fundo, falámos muito do como é que terá começado a vida na Terra, não é? Mas isso precede a paleontologia, não é? E depois gravei com o Paulo Gama Mota e não só sobre biologia evolutiva, não é? Que começa aí, no fundo. Exato. Mas, como tu dizias, o objeto de estudo da biologia são as espécies vivas, não é? Maioritariamente. E também, por exemplo, com a Eugénia Cunha sobre antropologia biológica, mas aí também mais focada no homem. A ideia que eu tenho é que a paleontologia tende a... Não sei se calhar estou enganado, mas a ideia que eu tenho é que tende a focar-se menos no homem, ou seja, tende a Correto. É? Até porque há aí uma sobreposição com a arqueologia. Exato. Portanto, exato. o estudo dos artefactos e das coisas coisas antigas, ligadas ao humano é domínio da arqueologia. O estudo de espécies antigas é domínio da paleontologia.
Obviamente há aqui uma grande sobreposição se estamos a falar de restos humanos, são sempre paleontologia. Às vezes usa-se o termo arcozoologia, portanto, quando outras espécies não sejam humanos, mas em contexto arqueológico. Ou Arco significa o quê? Arqueo de antigo. Desculpa. Ou usamos paleontologia humana se estamos a falar de coisas que têm a ver com humanos mais primitivos. E a questão dos fósseis, no fundo, é a vossa matéria-prima principal, não é? É praticamente a única. Praticamente a única, sim, exatamente. Sim, nesse sentido pois é um desafio grande, não é? Porque não têm hipótese de estudar, quer dizer, têm hipótese com as espécies que existem atualmente, maioritariamente, ou aquelas que ainda se conseguem encontrar restos de DNA, mas vocês a biologia molecular não vos pode ajudar tanto como na biologia em geral, não é? Se a pergunta é, conseguimos ressuscitar um dinossauro ou algo desse género a partir de DNA que consigamos tirar de fósseis, é não, absolutamente não. Podemos dar um exemplo muito mais próximo a nós, o tigre da Tasmânia, o tilacino, que distinguiu-se nos anos 40, creio eu. Ainda há filmes desse tilacino, é um marsupial e está conservado em álcool, temos as células e isso tudo. Mesmo com esse animal, não conseguimos ainda extrair DNA de modo a poder clonar. Não conseguimos. Ainda por cima, é um marsupial, nem sequer é um placentário. Portanto, não precisava de um hospedeiro certo. Como um placentário. Seria muito mais simples e, mesmo assim, não conseguimos. No caso de um dinossauro, com o DNA seria quase impossível. Mesmo se conseguíssemos tirar algum material genético, apenas conseguiríamos dizer que seriam fragmentos. Sim, nunca seria a sequência completa. Sim. Diríamos que ele tem o mesmo sistema que todos os répteis ou que todos os vertebrados e pouco mais. Sim. Então, mas espera, já agora duas coisas. Que tu antecipaste uma pergunta que eu ia fazer lá mais à frente. Sobre o leão da Tasmânia, e a mesma coisa poder-se dizer sobre os mamutos, por exemplo. Correto. Tu não consegues ressuscitá-lo tendo a sequência completa do DNA? Porquê? Não temos a sequência completa. Não temos a sequência completa. Porque o DNA é relativamente frágil. Pois é uma molécula muito frágil. Não é? É extremamente longa. Eu acho que uma boa analogia será, o DNA é como se tivéssemos uma biblioteca com instruções. E ardemos a biblioteca pega fogo porque tem a ver com a sua fossilização, portanto, a destruição das células, e depois conseguimos recuperar, apagar parte do fogo e conseguimos recuperar essa biblioteca. Vamos recuperar alguns livros queimados, percebemos a língua, percebemos o tipo de letras, percebemos porventura do que é que estão a falar, mas nunca conseguimos reconstruir toda a história daqueles livros. E o DNA é um pouco semelhante assim. A fossilização vai destruir parte daquelas moléculas, aquela informação vai ser destruída. Eu acho muito, muito difícil em espécies petrificadas, espécies fósseis petrificadas, que uma vez consigamos recuperar. Em espécies que ficaram congeladas, como os mamutos, ou como o tilacino em álcool, eu acho que mais cedo ou mais tarde poderemos lá chegar. Mas até agora ainda não conseguimos, curiosamente. Pois é um desafio grande, não é? Ou seja, o DNA pode-te ajudar a estabelecer, por exemplo, a árvore filogenética, ou no fundo a relação entre as espécies, porque tu tens sequências que te permitem estabelecer graus de parentesco, mas para tu ressuscitares aquela espécie precisarias... Mesmo assim, o grau de parentesco entre aquele alfabeto, aquela cadeia de DNA está tão fragmentada que é muito difícil comparar os certos do DNA com as várias espécies. Não temos material suficiente para isso. Sim. Portanto, o que vamos conseguir dizer é, por exemplo, os dinossauros são répteis. Mas bolas, isso já nós conhecemos pela morfologia. Sim. Portanto, só uma vez conseguimos ter o DNA, vai ser algo deste género. Então, já voltamos ao DNA ou à possibilidade de obter algum DNA dos dinossauros. Mas antes disso, vamos falar dos fósseis. Há uma pergunta um bocado básica em relação aos fósseis, mas não tenho certeza que toda a gente saiba. O que é exatamente um fóssil? Muito bem. Um fóssil é um resto de um animal, ou de um ser vivo, um animal, uma planta, ou outro ser vivo, que foi alterado por processos diagenéticos, por processos geológicos. A maioria dos fósseis são petrificação. Portanto, ficou enterrado em lodes e areias, houve uma série de trocas de moléculas e a própria rocha acaba por petrificar o objeto, portanto, aquele ser vivo, perdendo ele os tecidos moles. Portanto, fica normalmente registado, são ossos, troncos, dentes. É o que é mineralizado, não é? É o que é mineralizado. Portanto, há uma troca dos elementos. Ou seja, a pedra substitui... uma substituição que chega a ser completa. Portanto, com fósseis muito, muito antigos não temos uma única molécula que seja ainda original.
mas até mesmo em casos de dinossauros, às vezes temos as células originais com todos os aspectos como se fosse uma célula, uma célula óssea. Sim, menos o DNA. Nós fazemos secções finas aos ossos, portanto às vezes cortamos os ossos, fica uma secção tão fina, podemos olhar a microscópio e assim ver as células. E às vezes são indistinguíveis de um osso moderno, o que é impressionante. E o que nos permite ter um conhecimento sobre a biologia, o próprio crescimento dessas espécies. Sabemos, por exemplo, que os vertebrados que crescem de forma mais rápida são os dinossauros. Não há nada que cresça tão rápido quanto o dinossauro. Ok, essa era uma das perguntas que eu tinha para te fazer. As aves crescem também muito rápido, mas as aves são dinossauros. Pois é isso, são descendentes. E nós conhecemos o caso das galinhas de aviário, que em 3 semanas ou 15 dias já têm o tamanho adulto, não têm ainda o peso adulto, mas já têm o tamanho adulto, e elas têm o crescimento igual à maioria dos dinossauros, portanto, muito, muito rápido. A grande diferença é que os dinossauros continuam a crescer e as galinhas param àquele tamanho que bem conhecemos. Sim, também havia dinossauros muito pequenos também. Claro, com certeza. Mas esse tipo de conhecimento biológico é também resultante do conhecimento que fazemos ao tecido dos ossos, uma ciência que se chama histologia, o estudo dos tecidos. E do que eu sei, embora seja muito raro, há casos, nomeadamente nos dinossauros, em que tecidos moles ficaram conservados. Como? Como é? Tecidos moles, ou seja, tecidos moles estamos a falar de não sei se é músculo naquele caso. Às vezes há casos de mumificação. Tal como existem casos de mumificação relativamente recentes, até com pessoas, não é? Se as condições forem ideais, ou seja, imaginemos que o animal ou a planta ficam num sítio sem oxigênio nenhum. Portanto, não há bactérias que façam nenhuma decomposição. Esse é o caso dos poços de alcatrão. Por exemplo, em La Brea, em Los Angeles, há um poço de alcatrão muito conhecido porque aprisionam muitos animais, portanto, vários lobos, leopardos, leões, camelos, elefantes, etc., ficaram presos naquele alcatrão e o alcatrão, sendo completamente não só inerte, mas criar-lhe uma capa que não permite as bactérias sobreviverem naquele sítio e então não temos decomposição, mumificam. Essa mumificação é o primeiro passo para depois haver uma fossilização desse género. E em casos extremos temos às vezes fósseis espetaculares, com intestinos, com pele, com músculo, com as garras, com o bico. Com as penas é relativamente frequente. Frequente, salvo seja. Continuam a ser raros, mas já se conhecem uns quantos casos. Portanto, em situações extremas, às vezes também temos fósseis extremos como esses. Requerem quase sempre um ambiente anaeróbico, sem oxigênio, de enterramento muito rápido. O que é incrível nesse caso, quer dizer, para quem está a ouvir ter uma ideia, que esses casos já são extraordinários quando nós encontramos, múmias do Antigo Egito, provavelmente 4, 5 mil anos, não é? E neste caso estamos a falar de coisas com centenas de milhões de anos, algumas delas. Exato. O que é incrível, não é? Pois é. Nós temos... Não sei qual será o mais antigo, não sei se sabes de cor, o fóssil mais antigo com tecidos moles conservados. Não me recordo de dinossauros. Existe no Jurássico, por exemplo, nós temos uns fragmentos de pele de embrião de dinossauro carnívoro na Lourinhã. Ah, sim? Sim. Incrível. Minúsculo. São 2 milímetros quadrados apenas. Sim. Mas é pele de embrião. Sim, é incrível. O que é fantástico, com as escamas. Mostra que tinha o corpo coberto de escamas, pelo menos aquela parte, e de um embrião, que é relativamente raro. Sim. E aquilo tem quê? 150, 200 milhões de anos? 152 milhões de anos. Não estava à espera que soubesse ao certo. Exato. Não, este sei em particular, é a idade com que nós trabalhamos todos os dias. Pois, claro. Na Lourinhã, é a altura mais produtiva. Isto é mais milhão, menos milhão. Claro. Parece ridículo para os ouvintes, porventura, que 1 milhão de anos é a nossa unidade de escala, mas está dentro do nosso erro, 152, mais ou menos 1. Sim, claro. Não, mas é incrível, eu não sabia disso, isso é muito curioso. Bem, não sabia 2 coisas, já me disseste 2 coisas que eu não sabia. Primeiro, que a fossilização em muitos casos não era completa e, portanto, se preservavam células ósseas. E, em segundo lugar, que a preservação de tecidos moles tinha essa escala. Eu achava que não, achava que era A substituição, voltando atrás, a substituição das moléculas é gradual. É muito difícil dizer. Aliás, nós não temos uma definição muito boa do que é um fóssil. É como a espécie e como a vida. Nós sabemos perfeitamente o que é vida. Sim, mas ali há aquelas fronteiras em que não sabemos muito bem. A mesma coisa com as espécies. Sabemos o que é uma espécie, mas ali na zona de fronteira há uma nebulosa difícil, e no fóssil é a mesma coisa. Se alguém deixar um resto do animal dentro de um cimento fresco e ele ficar lá morto,
até que ponto é que aquele cimento fresco vai penetrando dentro do resto daquele animal e vai se tornando um fóssil. Ou mesmo, não seja cimento, seja uma argila, seja o que for, a partir de quantos anos é que é um fóssil? A partir de quanta substituição é que é um fóssil? Exato. Torna-se difícil. Na arqueologia, nós chamamos às vezes vestígios humanos ou associados a humanos, que são subfósseis. Portanto, já tem ali uma certa alteração diagenética, sim. mas ainda tem ali muita matéria orgânica. Consegue-se tirar DNA, por exemplo, mas consegue-se tirar, não DNA, mas conseguiu-se retirar colagênio de ossos de Tyrannosaurus Rex com 66 milhões de anos, e é o colagênio dessa idade. Portanto, que é impressionante. O colagênio também é uma molécula muito mais resistente. Aliás, tem essa função também, para dar resistência ao nosso corpo. Portanto, o facto de ser mais resistente facilita, mas mostra bem que a fossilização não é completa, ou melhor, a substituição pelos minerais por pedra, não é? Por pedra não é completa e continua sempre a decorrer. Isso é incrível. Assim, do vosso ponto de vista, quanto menos completa for, melhor, não é? Claro, obviamente. Vocês querem os fósseis, mas idealmente com miolo por dentro, não é? Digamos assim. Exato. Mas ainda voltando aqui à parte da fossilização, é curioso pensarmos, se nós quiséssemos, e agora pergunto-te, se quisesses fossilizar um animal, imagina que temos um animal morto e queremos ir buscar aquele animal daqui a 1 milhão de anos. Onde é que o punhas? Tendo em consideração que daqui a 1 milhão de anos a arca congeladora que poderíamos pensar já não existe, podem não haver humanos, mas daqui a 1 milhão de anos queremos recuperar esse vestígio. Onde é que o paríamos? Espera aí, mas é uma variável nessa equação a facilidade de recuperação? Ou só a preservação? Não, só a preservação. Num sítio... Quer dizer, já deste um bocado a resposta, não é? Num sítio onde lhe caísse alguma coisa em cima... Claro, tem de ser enterrado. Que impedisse o oxigênio Tem de ser enterrado. Tem de ser um sítio que esteja a afundar, em subsidência. Exato. Um pouco como a cidade do México está a afundar, e a uma velocidade incrível. Sim. E Jacarta também, ao retirar-se a água dos lençóis freáticos e com o peso da cidade, está a afundar a vários centímetros por ano. Isso faz com que qualquer animal que fique num riacho, por exemplo, e que morra aí, seja coberto por argilas e arenitos. Esses terrenos vão afundando e resistem pelo menos 1 milhão de anos. Depois podem voltar outra vez à superfície e então estariam disponíveis a paleontólogos do futuro. Portanto, seria essa, cobertos rapidamente, não serem comidos por decompositores ou necrófagos e ficarem em subsidência, portanto ficarem a ser enterrados cada vez mais fundo. Sim, ficarem lá em baixo durante aquele tempo todo, não é? O que também no topo de uma montanha nunca seria um bom sítio. Sim, exato. Pode ser sempre remoto. Também, não, está muito exposto e as montanhas estão sempre a erodir. Exato. Quase por definição. Tu queres o contrário, tu queres que esteja a acumular, não é? Na base de um vale. Exato. É melhor que no topo de uma montanha. Sim. Porque no vale é mais provável que seja enterrado. No topo da montanha não, ao contrário, vai ser erodido. Sim. E no fundo do mar, como é que é? É a mesma lógica? No fundo do mar também é um bom sítio. No fundo do mar, se o mar tiver Mas tens água, tens oxigênio, não é? Correto, mas se for coberto rapidamente por sedimentos e por calcários, é perfeito. Eu agora estava a ouvir-te a pensar numa coisa. Vocês, no fundo... Vocês, isto é, quem procura fósseis, né? Vocês no fundo estão à procura, na sequência deste processo que tu estás a descrever, não é? De subsidência e depois no fundo de regresso à superfície. Aquilo que vocês podem aceder são aqueles que estão no final desse processo, ou Exato. seja, não é? Que estão a voltar à superfície porque são acessíveis, porque há de haver... Exatamente, é isso mesmo. A quantidade de fósseis que nós temos depende de uma série de fatores, mas basicamente são 4. Se é um sítio bom para os animais ou para aquele organismo viver, por exemplo, imaginemos que queremos dinossauros. Queremos um sítio bom onde eles tenham vivido. Portanto, tem que ter água doce, tem que ser continental, portanto não pode ser o mar. Água doce, vegetação, um ecossistema saudável. Tem de ser um sítio bom para eles fossilizarem. Ou seja, o esqueleto tem de ser enterrado e tem de haver uma geoquímica à volta da rocha, à volta daqueles ossos, nem muito básica, nem muito ácida, para os ossos ficarem preservados. Portanto, tem de ter condições ideais para conservar. Todas essas rochas vão mergulhar por causa da questão da tectónica e, mais cedo ou mais tarde, estar à superfície. E isso também é essencial, porque se estiver a 1000 metros de profundidade, Exato. Não nos serve nada. E, por fim, têm que estar acessíveis a paleontólogos. Se houver uma floresta, campos agrícolas, uma cidade ou um deserto em cima, nós não vamos aceder àquelas rochas. Portanto, tem de ser um sítio bom para viverem, para fossilizarem, para essas rochas estarem à superfície e para serem acessíveis. E só assim é que temos acesso àquele dinossauro que queremos.
E, na verdade, não há assim tantos sítios no mundo com estas condições. Sim. Cá em Portugal, o melhor sítio é, sem sombra de dúvida, a zona da Lourinhã e concelhos limítrofes. Porquê? Mas não quer dizer porque tem estas condições. Porque as rochas são da idade certa, ambientes continentais, perfeitos para viverem, para fossilizarem, e por isto tudo que disse. Mas não quer dizer que, no Minho, não fosse ainda melhor para eles viverem. Houvesse ainda mais dinossauros no Minho. Acontece é que não temos uma única rocha da idade certa e dessas condições. Portanto, é impossível descobrirmos dinossauros no Minho e enquanto na Lourinhã temos quase pedra sim, pedra não. Mas é engraçado, o que é que isso tem a ver com movimentos tectónicos? Tem a ver com a tectónica. A tectónica está sempre a baixar e a levantar determinadas camadas. Portanto, cada vez que uma formação de uma montanha, os Alpes ou os Pirineus ou os Himalaias, são precisamente o movimento das placas ou microplacas que levantam aquela rocha. Mas muitas outras mergulham debaixo delas e, portanto, umas estão acessíveis, outras não. E neste movimento, algumas têm que estar, se levantam demasiado, acabam por ser erudidas e depois, ao nosso nível, temos rochas mais antigas. Se não levantam o suficiente, temos rochas mais recentes. Ou seja, ali um sweet spot, não é? Exato. Que vai-nos dar a idade certa que nós queremos. É engraçado isso. Depende também do tipo de rocha, ou não? Com certeza. Como estava a dizer, se queremos animais continentais, queremos rochas que sejam produzidas em ambiente continental, obviamente. Portanto, não queremos mar. Não queremos granito, de certeza, não queremos uma lava, porque aí é impossível encontrar um fóssil. Temos rochas sedimentares, e dentro das rochas sedimentares de ambientes continentais, por acaso dos dinossauros. Granito não, porquê? Desculpa, deve ser uma pergunta básica. Mas... O granito é uma rocha de profundidade. O granito é produzido no interior do manto. Portanto, não é uma rocha sedimentar, é milhões de anos mais antiga que qualquer dinossauro, normalmente. Portanto, é impossível encontrar um fóssil no granito. Absolutamente impossível. E aquele exemplo que eu dei de Minho tem muito granito, portanto, bem podemos procurar dinossauros. Eu lembrei-me do granito quando falaste do Minho, exatamente. Exato. Precisamente, aí vai ser impossível encontrarmos fósseis. Portanto, nós precisamos de rochas da idade certa, do ambiente certo, até do próprio o ambiente à volta do próprio osso. Se a rocha for muito alcalina ou muito ácida, simplesmente vai destruir o osso completamente. Portanto, as condições ideais não são assim tão vulgares quanto isso. Pois, o que faz todo sentido, não é? Ou seja, é preciso haver uma série há uma checklist de características que têm que estar preservadas. Tu há bocado falaste a propósito da idade daquele fóssil de tecidos moles que tinha, salvo erro, 152 milhões de anos. Como é que vocês fazem a datação? Carbono 14? Não. O carbono 14 tem uma longevidade muito curta. Vai aos 60 mil anos. Ou seja, dá para os fósseis humanos, mas não para... Exato. É excelente para fósseis humanos. Usamos outros isótopos de estrôncio. É a mesma lógica, portanto, são isótopos radioativos, portanto, têm um decaimento de meia-vida e, portanto, se medirmos esse decaimento, conseguimos, tendo a premissa que esse decaimento não altera ao longo dos milhões de anos, porque é uma premissa que não temos a certeza e não conseguimos confirmar, mas em princípio não vai alterar ao longo dos milhões de anos, conseguimos medir esse decaimento e pronto, é tão simples quanto isso. Contudo, esses isótopos aparecem só em alguns sítios, nem sempre temos, não é pegar numa rocha, dar-lhe uma martelada e o martelo diz-nos o valor, porque isso não acontece. Às vezes só conseguimos ou em certas conchas, ou em alguns elementos que se têm basaltos, por exemplo. Portanto, o que fazemos é uma bioestratigrafia. Isto é, nós olhamos para o tipo de rochas que existem, com o tipo de fósseis que existem nas rochas, e comparamos o tipo de fauna que nos vai dar uma idade relativa. Quando dizemos que as rochas são do Jurássico, isto foi porque rochas que tinham fauna do Jura, nos Alpes. A fauna semelhante do Jura acabou por dar o nome Jurássico. Que os geólogos viram que essas rochas estavam abaixo de uma rocha que formava um giz, um cré, que deu Cretácico. E fizeram esse empilhamento dos estratos, percebendo que havia uma relação entre estas rochas todas. Isto foi muito antes de saber uma idade. Já Darwin, e na altura não tínhamos datas nenhumas, Darwin já conhecia bem os estratos que o Devónico estava ainda antes do Mesozoico. No Mesozoico havia o Triásico antes do Jurássico e este antes do Cretácico, etc, etc. Nós já sabíamos esta idade relativa só vendo as camadas e correlacionando a fauna as camadas. Esta ciência chama-se estratigrafia e isto permite-nos uma idade relativa. Nós não precisamos de
olhar para um edifício para conseguirmos saber a idade aproximada daquele edifício. Portanto, aquele estilo arquitetónico, certo. não é? Exato, nós conseguimos ver se tem 50 anos ou se tem 100 anos, não é? Ou se tem 300. Portanto, aquele estilo arquitetónico pode ser comparado àquele tipo de fauna. Portanto, aquele tipo de fauna já nos dá uma pista da idade, mesmo que não tenhamos a idade ao certo, há 1 milhão de anos, calibrada com os isótopos. E qual é o fóssil mais antigo que existe? Os fósseis mais antigos conhecidos são vestígios de bactérias em superfícies de rochas. Muito semelhantes àquele... Aqui, 3 mil milhões de anos? 3.600 milhões de anos são os mais antigos conhecidos. Então é mesmo quase do início da... Quer dizer, não sabe bem quando é que começou a vida, não é? Mas... Sim, mas esse é o registro mais antigo que temos. A vida de certeza que apareceu antes. Nós vamos sempre... temos sempre o registro fóssil é diferente da biodiversidade real. Sim. O registro fóssil é sempre mais incompleto, a biodiversidade é outra história, claro está. O mais antigo que temos é 3.600 milhões de anos e sabemos por algumas rochas que alguns isótopos têm aspecto de ser biogénicos, já existiram muito antes disso. Mas isso não é realmente um vestígio do animal, é apenas um indício de vida na Terra. E continua assim durante 2.000 milhões de anos. Uma vida muito pouco ambiciosa em termos estilo de bactérias ou equivalentes ou árqueas. E assim foi. Mas esse tipo de registro é muito comum. Continua hoje esse tipo de vida. Aliás, quando nós temos nas nossas cozinhas ou casas de banho ou nas paredes uma película meio de algas, lodos e isso tudo, é esse tipo de película de bactérias que já existiam há 3.000 milhões de anos. São os seres unicelulares mais simples, não é? Exato. Eu confundo sempre os dois, são os procariotas. São equivalentes a procariotas, sim. Então, isso é até um bom ponto para falarmos das várias etapas na evolução da vida, assim, a um nível macro, não é? Porque começou com os seres unicelulares, os procariotas, depois desenvolveram-se os eucariotas, que são as células que nós temos, que são mais complexas. Sim, são aquelas complexas. Que têm, basicamente, vamos ver se consigo pôr 3.600 milhões de anos em poucos minutos. Começam pequenas células. Na verdade, começam primeiro moléculas que se replicavam e tinham algum poder de hereditariedade. Portanto, manter alguma informação e replicar essa informação. Antes ou depois, criaram uma membrana e fizeram uma célula, basicamente. Essas células não tinham núcleo. Quando ganharam o núcleo, são os eucariotas. As nossas. Que são as nossas. Somos eucariotas. Essas células, passado milhares de milhões de anos, começaram-se a aglutinar e formar pequenas colónias e são o início de seres multicelulares. Portanto, é um pouco mais desenvolvido. Esses seres unicelulares, a partir do momento se começaram a organizar em tecidos com diferenciação de funções daquelas células, deixaram de ser apenas uma colónia. No caso das esponjas, por exemplo, ainda não temos isso. As esponjas são dos mais antigos animais que existem, há cerca de 630 milhões de anos. Sim, não, até, desculpa interromper, eu vi um link que tu partilhaste no teu Twitter, salvo eu, que achei interessante, de uma investigação recente que chutava, digamos assim, esse início ou seja, o primeiro animal, no fundo, a esponja, correto, para 890 milhões de anos. Exatamente, o que é fantástico. A confirmar essa investigação que esses colegas fizeram, põe muito para trás o início da vida, ou melhor, o animal mais antigo, melhor dizendo, muito antes, e até antes do criogénico, o que é interessante, porque numa altura que a Terra esteve completamente congelada e esses animais já existiam, essas esponjas já existiam e sobreviveram a esse período. Portanto, essas colónias começaram a criar às tantas tecidos mais diferenciados, então temos, por exemplo, os corais, ganharam um sistema bilateral, portanto, começámos a ter animais com o lado esquerdo e lado direito, parte de cima e parte de baixo. Repara que as esponjas não têm parte de cima e parte de baixo. Os corais já têm. É uma novidade curiosa. Os corais mais ou menos organizam-se e sabem o que é, no seu desenvolvimento ontogenético, sabem o que é a parte de cima e organizam-se dessa forma, parte de cima e parte de baixo. A parte de cima normalmente tem os tentáculos, a parte de baixo, aqueles são sésseis. A parte de baixo está presa ao coral ou às alforrecas, que fazem exatamente o oposto. Sim, há uma diferença entre o que é a parte de cima do animal e a parte de baixo do animal. Algo que uma esponja não faz. Mas ainda não tinham simetria bilateral. Ainda não tem diferenciação entre o que é o lado esquerdo e o lado direito. Nem sequer o que é a parte da frente e a parte de trás. Isso aparece
mais tarde. Se repararmos, isso parece muito óbvio, mas no inseto nós sabemos exatamente o que é a esquerda e a direita do animal, o que é a frente e atrás do animal, o que é a parte dorsal e a parte ventral. Num coral não sabemos. É indiferenciado. Não quando diz não sabemos é que é indiferenciado. Ou seja, é diferente a parte de cima e a parte de baixo, mas tudo o resto é uma massa. Exatamente. Este é o passo seguinte da evolução, que foi a invenção da simetria bilateral. Depois há a explosão de vida no Câmbrico. No Câmbrico, sim. E então começamos a ter a linhagem que dá origem aos vertebrados e a nós mesmos, a linhagem que dá origem aos protostómios, que são a maioria dos invertebrados que conhecemos, já deixando para trás a linhagem que deu origem às plantas e àquela que dá origem aos fungos, que curiosamente são mais próximos dos animais do que são das plantas. Portanto, nós partilhamos mais tempo de evolução em conjunto com um cogumelo do que o cogumelo partilha com uma sequoia, por exemplo. As plantas separaram-se primeiro, não é? Da árvore. Exato. Nessa árvore evolutiva. Mas desculpa, as plantas foi antes da explosão câmbrica? As plantas são antes da explosão câmbrica. Ok, eu tinha ideia que tinha sido nessa altura. Isso foi, desculpa, agora já me perdi nas datas. A explosão do Câmbrico foi quando? A explosão do Câmbrico foi aos 600 anos. Sim. Julgo que há uma discussão ainda a decorrer sobre isso, sobre quão explosiva foi essa explosão, digamos assim. Porque no fundo a tese é que, e é o que mostra o histórico de fósseis, é que de repente surge uma diversidade enorme, e não só uma diversidade enorme, mas a maioria não é das espécies, é uns degraus acima das... Mas a maioria das formas já existiam das formas no de vida, exatamente, que existem atualmente. Mas a questão foi tão rápido, quando falamos de rápido, estamos a falar de milhões de anos, não é? Correto, mas poucos, neste caso. Exato, são dezenas de milhões ou muitas dezenas de milhões, mas não chega a centenas de milhões. Sim. Ou seja, terá sido assim tão rápido ou pode ser um viés no nosso... Nós temos um viés sempre. Em tudo, e então na paleontologia o registro fóssil é muito incompleto. Pois. E quanto mais conhecemos do nosso registro fóssil, de sítios diferentes que não sejam a América do Norte e a Europa, que são subramostrados, então às vezes encontramos cada vez registros mais antigos ou mais completos desse registro. E a explosão, seja como for, foi incrível. Em poucas dezenas de milhões de anos tivemos uma radiação evolutiva, e o nome é esse, de animais relativamente simples, a termos as principais linhagens que sejam as esponjas, os corais, os protostómios que dão origem aos insetos, aos anelídeos, etc. Os deuterostómios que dão origem a nós e aos equinodermos. Portanto, há toda essa radiação, um ouriço do mar. Toda essa radiação foi muito, muito rápida. E talvez tenha sido o resultado de uma corrida ao armamento evolutivo. Os seres começaram a sofisticar-se cada vez mais. Predadores e presas. Exato. Portanto, a presa teve que sofisticar para escapar ao predador e o predador sofisticar-se para apanhar mais presas. E, tal como na economia, quanto mais variedade e mais rico seja o ecossistema, mais possibilidade existe de aparecer novas espécies ou novos negócios, se for no caso da economia. Sim. É um Eu acho que há um paralelo exemplo. Interessante. Sim. Claro que uma economia que seja apenas sustentada num tipo de atividade tem menos capacidade de criar novos empregos. E a mesma coisa com as espécies. Se for só meia dúzia de espécies, se houver um ecossistema, não vamos ter muitas espécies. Portanto, quando isso começou a acontecer, criou uma bola de neve de competição entre as espécies que criou esta explosão. Mas porquê é que foi naquele momento? Houve ali um ponto de inflexão? Ou seja, atingiu-se uma escala que depois permitiu que isso, que isso fosse exponencial? Logo a seguir ao criogénico foi importantíssimo. Portanto, houve aquele momento de efeito bola de neve em que toda a Terra, mesmo no Equador, estava gelada e aí não havia muitos ecossistemas. Portanto, foi logo a seguir a isso. Demorou a acelerar, a Ediacara logo a seguir. A Ediacara já é muito, muito diversa, mas é muito pouco abundante. Portanto, no Câmbrico, o que nós vimos é uma explosão da diversidade que já existia e da abundância que foi, entretanto, adquirida no Câmbrico. Agora, ao ouvir-te, ocorreu uma pergunta que é interessante na sequência disto, que é, nós sabemos que a evolução não é teleológica, ou seja, que a evolução não tem realmente um objetivo, não é? Exato. Mas, por motivos lógicos, entre os quais essa questão essa espécie de corrida ao armamento entre as espécies, e eu diria não só a própria passagem do tempo e o efeito incremental, a verdade é que a vida se foi tornando mais complexa, digamos assim. Ou seja, tu passaste ainda não acabamos essa cronologia, não é? Mas começaste com os procariotes, eucariotes, multicelulares, depois foste desenvolvendo aquilo que tu falavas há bocadinho, baixo e cima, esquerda e direita, foste envolvendo diferentes órgãos, diferentes tecidos, uma sofisticação. Tirando desta equação o cérebro humano, e nesse caso estaríamos a falar de um evento muito mais recente, 60 ou 100 mil anos, no caso do Homo sapiens. Portanto, tirando o cérebro humano da equação, quando é que a vida
nos outros aspectos, atingiu o grau de complexidade equivalente ao das espécies atuais. Nós estamos sempre a sofisticar cada vez mais. Portanto, nunca vai atingir tão sofisticado, exceto se distinguirmos espécies, do que no dia de hoje. Ou seja, seja quando for o hoje. Sim. Portanto, estamos Mas sempre a os sofisticar. dinossauros- É um pouco uma economia, uma vez mais. Sim. Todos os dias há um negócio que tem uma ideia um pouco diferente de sobreviver. E nas espécies é a mesma coisa. Todos os dias há ali uma pequena estratégia, uma nova enzima que faz algo diferente. Certo. É verdade, é e verdade. isso vai acumulando. Portanto, e é gradual. Sim. É gradual. É muito difícil dizer quando é que chegamos à sofisticação Então, mas de hoje. deixa-me pôr isto de outra forma. Daqui a 1 milhão de anos, se não extinguirmos demasiadas espécies, Exato. daqui a 1 milhão de anos E o planeta? a vida estará mais sofisticada do que está hoje. Sim, é verdade, é verdade. Espera-se, pelo menos. Apanhaste-me aí, mas ainda assim, deixa-me tentar refazer a pergunta de outra forma. Quando nós olhamos para uma esponja, não é? É evidente que uma esponja é uma forma de vida muito menos complexa do que a nossa ou de vários outros animais. Mas quando olhamos para um dinossauro, isso já não é assim tão evidente, não é? Porque um dinossauro tinha uma série quer dizer, um animal que se locomovia, que tinha músculos, que tinha... Super sofisticado. E, É portanto, muito sofisticado. Sim. O meu ponto é esse, não é? É difícil dizer que um dinossauro, tirando a parte cognitiva, não é? Mas claro, nós estamos aqui a confundir tempo com sofisticação. A sofisticação tem a ver com a posição na árvore da vida e a acumulação de características novas. Sim. Essa é a sofisticação. Portanto, e nós e um dinossauro, eu diria que estamos de igual forma... Estamos execo. Estamos uma sofisticação diferente, que lá está, mas os dinossauros fazem coisas atualmente que nós não fazemos. Portanto, nomeadamente voar. As 10 mil espécies de dinossauros que temos atualmente fazem coisas que nós não conseguimos, nós mamíferos não conseguimos. E os dinossauros do Mesozoico, que não voavam, pelo menos não todos, não faziam o mesmo que as aves atualmente, mas faziam coisas... Quando estás a dizer os dinossauros atuais são as aves. São as aves, que lá está. Em termos metabólicos são muito semelhantes às aves. Mas atualmente continuam a existir bactérias e esponjas e corais, que são menos sofisticados. Portanto, Sim. não é por ser hoje que são mais sofisticados. Não, mas o que eu queria é dizer por ser não a posição da árvore da vida, que lá está. Claro, o que eu queria dizer é quando é que surgiram os primeiros animais com um grau de complexidade que nós hoje em dia tomamos pelo grau máximo, digamos assim. Não sei o que é isso, o grau máximo. não saberia responder. É um gradual e uma acumulação de características que vão acumulando e continuam a acumular e se nós extinguirmos as espécies, assim continuará. Sim. Nós há bocadinho não tínhamos acabado de fazer aquela cronologia que é importante para quem nos está a ouvir. Sim. Tu tinhas terminado na explosão do Câmbrico, não é? Exato. E aqui já temos que tomar algumas decisões para que linhagem é que vamos. Se vamos para aquela que dá origem aos insetos, ou por exemplo, ou se vamos àquela que dá origem a nós mesmos. Vamos por essa. Os animais começaram a ter o que é uma parte da frente, uma parte de trás, a parte de cima e a parte de baixo. A parte da frente e a parte de trás é importante porque finalmente ficou decidido onde é que é a boca e onde é que é o ânus. E isso é importante até no desenvolvimento corporal. Porque animais mais primitivos estavam no mesmo sítio, basicamente. Não é? Exato. Essa parte da frente desenvolve-se mais como uma cabeça, como é lógico, e começaram a segmentar o corpo. Tal como um anelídeo, tal como uma minhoca é segmentada. Nós evoluímos deste tipo de animais, simplificamos a segmentação, praticamente agora já não se vê no nosso corpo, mas ainda a temos. Só um parênteses relativamente a essa segmentação, vemos nas nossas vértebras, que são uma série de segmentos iguais, nas costelas, ou no famoso músculo six-pack que os atletas têm no abdômen. Isso são os sómitos dos músculos e que são as tais segmentações equivalentes ao que uma minhoca tem. Engraçado isso. Este tipo de desenvolvimento foi acompanhado por uma notocorda, que é um desenvolvimento ótimo, que permitiu uma série de nervos irem da zona da cabeça até à ponta da cauda e uma estrutura mais ou menos flexível que permitiu esses organismos começarem a locomover-se de forma ondulada, um pouco como o peixe. Então já tínhamos, além de começar a parte da frente do animal a desenvolver tudo o que se fosse partes sensoriais. Portanto, os olhos desenvolver-se na parte da frente do corpo, o olfato, o sabor, etc. Portanto, temos ali a sala de controle do próprio organismo e começar a desenvolver-se alguns glândulos que deram origem ao cérebro. Portanto, aqui já temos algo muito semelhante a um peixe. Essa notocorda e esses segmentos sofisticaram-se e ganharam ossos e vértebras, e temos os vertebrados. E temos um peixe. Portanto, um animal com segmentação, claramente com uma zona central no corpo, com tudo o que seja aquisição de informação, nomeadamente a visão. Está ali concentrado. Temos um peixe pouco sofisticado, mas temos um peixe. Esse tipo de sofisticação vai melhorando cada vez mais.
A linhagem que dá origem a nós desenvolve barbatanas lobadas, que em parte, e de forma um pouco complicada, mas não vale a pena estar aqui a pormenorizar, mas dá origem aos nossos membros. Sim. E aparecem animais semelhantes a anfíbios que ainda estão dependentes de pôr os ovos na água. Portanto, mas temos um animal semelhante a uma salamandra, por exemplo. São os tetrapodes, não é? Os tetrápodes, Tetrápodes. São com 4 patas. Tetra de 4 podes de patas. Sempre dependentes da água. Aparecem 2 invenções evolutivas, entre aspas, que permitiram conseguirem libertar-se da água, que foi o ovo amniótico. Portanto, a partir do momento que começaram a ter um ovo com uma casca, é como se tivessem parte do oceano portátil. E, portanto, permitiu-lhes conquistar desertos. Os tetrápodes aí já estavam a caminhar em terra, o que também foi essencial. Portanto, aquelas patas e o desenvolvimento de um pescoço já lhes permitia caminhar em terra. Até porque eles aí tinham um desafio adicional, que era a gravidade. Não? Quer dizer, Exato, também tinham gravidade na água, bem entendido, mas menor, sim. Parte da conquista da terra, que foi um evento extraordinário, tinha toda a lógica, porque os mares eram populados por predadores de todo o tipo e pouca comida, ou pelo menos muita competição pela comida, e em terra já estavam os insetos e os artrópodes todos, que eram comida, e ninguém lhes acedia. Sim. Portanto, E que também não tinham desenvolvido defesas, não é? Exato. Sim. Ir para a terra era um duplo ganho. Escapar dos predadores e ganhar acesso à comida. Portanto, fazia todo o sentido. Isso acontece. Os répteis aparecem no sentido de ter umas escamas que permitem evitar a dissecação. Os ovos que permitem também estar num deserto e não secarem-se, não estão dependentes da água em termos reprodutivos. Sim. As camas permitem evitar o quê? Desculpa? A dissecação, secarem. Portanto, a pele não seca. Okay. Os mamíferos fizeram uma coisa diferente que os répteis. Perderam as escamas, mas criaram um conjunto de glândulas que tornaram a pele relativamente mais oleosa ou cerosa, se quisermos, com uma série de cera, e por isso nós suamos e por isso nós temos cera na nossa pele. Que isso é algo que foi adquirido desde os mamíferos. Ou então arranjaram pelo, não é? Os cães, por exemplo, não suam da pele. Correto, suam, mas suam menos. Sim. Ao mesmo tempo, criaram precisamente o pelo para termorregulação, para controlar a temperatura. Os ovos, que é uma invenção fabulosa, às tantas era uma complicação e o melhor era que eles eclodissem dentro do próprio organismo. E, portanto, temos animais que eclodem, que os ovos eclodem dentro do próprio organismo, como os cangurus e os marsupiais. Onde há água também, não? Onde há água também, claro. E quase a terminar, a última das grandes invenções foi criar uma placenta em que o desenvolvimento todo do embrião pudesse ser dentro do interior da mãe, sem que a mãe reconhecesse aquele embrião como um objeto estranho e o expelisse pelas suas próprias defesas do corpo. Portanto, teve que desligar uma série de defesas do próprio corpo. Engraçado isso. Não tinha pensado dessa forma. Sim. Para poder desenvolver aquele embrião. Reparem, o tipo de sangue da mãe e da criança pode ser diferente. Portanto, numa situação qualquer de outra, era expelido como se fosse uma agressão. Mas ali não. O corpo da mãe trata da cria como sua, mas precisa de um tradutor daquele tipo de sangue, e isso é a placenta. Isso permitiu os mamíferos placentários também, no fundo, terem esta radiação evolutiva semelhante àquela que tivemos no Câmbrico, naquelas formas todas que hoje conhecemos como mamíferos. Dentro disto, um grupo muito semelhante a ratinhos, mas que estava um pouco mais especializado num ambiente arbóreo, desenvolve-se cada vez mais com uma caça, porventura uma caça noturna, precisava de olhos grandes, sociais, portanto precisavam de um cérebro um pouco maior. Estamos a falar claramente de mamífero, de primatas, quero dizer. Dentro desses, há uma espécie que tem uma sofisticação em termos de cérebro, em termos de inovação, torna-se bípede, e a parte bípede é essencial, ao mesmo nível que o nosso cérebro, é essencial para o nosso sucesso. Tornam-se especializados em caça de megafauna, em caça de grandes animais, e para isso precisavam do cérebro para sofisticar a sua caça, porque até um leão é fácil de caçar para quem tem um cérebro. Basta um pouco de veneno e está feito. Um elefante, basta um arame agarrado a uma árvore e faz-se uma armadilha. Portanto, é fácil matar, salvo seja, matar um animal de grande porte se tivermos um cérebro sofisticado. Esse cérebro sofisticado, ajudado obviamente por um aspecto social e da transmissão de conhecimento, faz o que somos hoje.
Pronto, aí está a história Bravo. da vida muito resumida. Bravo. E perdoem-me todos os meus colegas que vão dizer falhámos esta parte, Exato. aquele importante episódio da vida, mas pronto. Olha, vamos recuar um pouco nesse caminho e apanhar uma saída diferente, julgo eu, na altura precisamente em que os mamíferos se separaram dos répteis, não é? Correto. Para ir dar, portanto, virar dinossauros. para os répteis e não para os mamíferos, para ir dar aos dinossauros, não é? Que é, no fundo, a tua área Exato. principal de investigação. Aliás, quem nos está a ouvir já deve estar a achar estranho. Este gajo está a Exato. entrevistar o Mateus e não fala de dinossauros. Já vai com não sei quantos minutos. Quando é que surgem os dinossauros? Os dinossauros aparecem a meio do Triásico, estamos a falar há 230 milhões de anos. Ok. E quantas espécies é que nós sabemos que existem? Atualmente 10 mil. 10 mil. Atualmente. Sim, claro. São as aves atuais. Mas isto relembre sempre, porque não devemos esquecer, as aves descendem de dinossauros. Sim, eu queria as falar aves disso. são mesmo dinossauros. Mas pronto, obviamente quando se faz essa pergunta estamos a falar do registro fóssil de dinossauros altura, claro. do Mesozoico. E temos umas 1200 espécies conhecidas, talvez 1500, não sei. Todos os dias aparecem novas espécies de dinossauros. Todos os dias. Portanto, já não sei a última contagem. Claro. E obviamente isto é uma ínfima parte do que existiu da biodiversidade de dinossauros, e o mais grave é que nós nem sequer sabemos se isto representa 1%, 5%, 10%, 50%, 90% ou 99%. Claro. É curioso que é uma pergunta tão simples, que é o nosso registro fóssil, quanto é que representa na biodiversidade real? Não fazemos a mais pálida ideia. É uma pergunta tão básica. Pois é. E nós não sabemos. Eu tenho um palpite, e o palpite vai para baixo, quer dizer, não se consigo dizer números, muito mais. Mas acho que será menos de 10%, quase certeza, e eu acho que é 1%. Há alguma proxy que se possa usar? Alguma maneira de tentar estimar? E é uma das perguntas que nós estamos assim a tentar responder. Neste momento temos um estudante de doutoramento, o Dario Stravis, que está a tentar resolver isso, mas não sei se vai dar. Portanto, nem vou por aí. A pista é: usamos os fósseis recentes, os subfósseis, tentar comparar com a diversidade que existe. Exatamente. Eu estava a pensar uma coisa os fósseis muito recentes, vemos qual é que é a qualidade desse registro fóssil, e quanto mais antigos, menos existem. E, portanto, isso dá-nos uma pista de, pelo menos, qual é que é a qualidade desse registro. Sabemos que, em espécies em Portugal, o nosso registro fóssil não é mais que 10%, é cerca de 11% de mamíferos relativamente aos que existem atualmente. Estava a pensar noutra coisa, mas aqui tens o problema da extinção, não é? Porque também poderias fazer uma espécie de retroação a partir dos pássaros e depois comparar com aquilo que tu... Vamos imaginar que tu conseguias fazer uma retroação da evolução da diversidade nos pássaros. E depois comparavas com o peso que os pássaros, os antecessores, não é? Os antepassados dos pássaros têm no registro fóssil. Não conseguimos controlar a extinção. Pois. E há momentos em que grupos se tornam muito abundantes e depois entram em declínio. Pois tens uma série de variáveis. Ou o contrário. E isso nós não conseguimos controlar. Por isso é que é importante olharmos para os dias de hoje, ou seja, os últimos 1 milhão de anos, que é praticamente hoje, e com isso ser o proxy para o passado. Mas se recuamos mais que 1 milhão de anos, o próprio planeta também mudou. Pois. É curioso. Outra coisa que nós não sabemos é a curva da biodiversidade ao longo do tempo. Ou seja, se fizermos um gráfico onde temos o número de espécies conhecidas no eixo das ordenadas e nas abscissas cá em baixo o tempo, sabemos no Câmbrico havia menos espécies e hoje há mais espécies. Portanto, de alguma forma houve um crescimento. Mas não sabemos se houve um crescimento muito acelerado no início e depois estamos estáveis, estabilizou e praticamente não há novas adições de número de espécies. Se foi relativamente constante, portanto é uma reta e não uma curva, no fundo, ou se manteve-se, o gráfico manteve-se cá em baixo e depois subiu de repente um pouco como os números do crescimento humano, não é? Exato. Nem isto nós sabemos com toda a segurança. Sabemos a curva do registro fóssil, não a curva da biodiversidade. Claro, que pode ser bastante diferente. Que pode ser diferente, claro. Eu acho que foi muito próximo a uma reta, mas muito perturbada pelas extinções. Portanto, torna-se quase aqueles gráficos da Bolsa, por exemplo, portanto, altos e baixos, mas com uma tendência claramente de subida. Acho que foi mais ou menos desse género, mas na verdade não sabemos. Sim. E as extinções até é interessante porque a extinção que nós conhecemos melhor, que está mais no domínio público, acho eu, é a extinção... É o evento que extinguiu os dinossauros, mas o maior evento de extinção não foi esse. Foi do Pérmico ao Triásico há 250 milhões de anos,
que matou muito mais. Muito mais mesmo. Muito mais, mas teve uma enorme influência em nós, vertebrados, que lá está, mas não teve a espectacularidade dos dinossauros. Sim. Portanto, matou... O que é que queres dizer com a espetacularidade? Não, quando nós temos aqueles vertebrados todos que têm uma afinidade connosco, humanos... Não extinguiu espécies tão familiares. Exatamente. Tão familiares, foi espécies primitivas, sobretudo, não é? Exato. Foram os trilobites, por exemplo, que foram aniquiladas completamente. E uma série de grupos que nós hoje nem ouvimos falar e, portanto, passaram à história e não nos são tão familiares. A extinção do chama o KPG, o Cretácico Paleogénico, que extinguiu os dinossauros há 106 milhões de anos. Essa foi isso que permitiu os nichos abrirem e os mamíferos proliferarem no certo. Que são hoje. Sim. Portanto, isso teve um impacto brutal na nossa existência. Sim, o Spermatriásico também, obviamente. Mas esta é mais recente, há um impacto mais direto. Sim, mais direto e mais identificável. Ou seja, se os dinossauros não se tivessem... Nós não estávamos cá. Não estávamos cá. Curiosamente, essa é uma história que eu acho absolutamente fantástica e Portugal é importante para dar essa nota. A diversidade de mamíferos no Jurássico era maior que a de dinossauros. E isso é fantástico. Pois não fazia ideia. Ou seja, exato, é pouco conhecido. Nós dizemos que o Mesozoico é a era dos répteis e dos dinossauros em particular. Os dinossauros dominavam, de facto, os ecossistemas. Mas entre os pés dos dinossauros estavam pequenos mamíferos, não maiores que ratos e ratazanas, e mais ou menos com o mesmo aspecto corporal, mas com uma diversidade biológica interna muito grande. Na verdade, já existiam, além de uma série de grupos já extintos, como os docodontos e os multituberculados, já existiam os monotremados, que são o ornitorrinco, ou melhor, não o ornitorrinco propriamente dito, mas certo. Equivalente a esse grupo, os marsupiais e os placentários. Todos mais ou menos com a mesma forma de ratos e ratinhos. Já existia uma série de estratégias reprodutivas, estratégias alimentares, estratégias da bioquímica do próprio corpo, muito diferentes. Essa biodiversidade escondida explodiu em diversidade real e em tamanhos e ecossistemas com a extinção dos dinossauros. Aqueles nichos ficaram todos abertos e essa diversidade que já existia ocupou rapidamente todos os nichos. E por isso é que em cerca de 10 milhões de anos, o que é relativamente pouco em termos da história da vida, após a extinção dos dinossauros, em 10 milhões de anos, já temos mamíferos tão diferentes como baleias, morcegos, cavalos ou primatas. Em menos de 10 milhões de anos. Quer dizer que, antes disso, todos estes grandes grupos já estavam quase lá e depois foi sobretudo a parte externa que evoluiu e não tanto a parte da biologia interna. Engraçado, eles estavam quase lá... Quase lá em termos desta morfologia interna. Sim. Ou seja, do fundo das principais mutações já tinham ocorrido, não é? Correto. A principal evolução já tinha ocorrido. Não, eu estava a tentar encontrar uma causalidade última por trás disso. Ou seja, porque é que havia maior diversidade nos mamíferos? Era precisamente porque eles tinham que, de certa forma, contentar com as sobras. Isto é uma simplificação, não é? Mas... É uma excelente pergunta. Não sei a resposta. Porque é que tínhamos maior diversidade de mamíferos do que dinossauros? Eu sei que em Portugal, que temos um ótimo registro jurássico, temos mais espécies de mamíferos do que temos de dinossauros. Sim. Eu não sei sequer se nós conhecemos o suficiente para dizer que realmente havia muitos mais mamíferos do que dinossauros, porque o registro é sempre muito incompleto. Eu sei que há mais espécies conhecidas, mas isso também lá está o tal viés do registro fóssil. Claro, pois que a pessoa não sabe. Tudo o que nos leva a entender que já existia realmente essa grande diversidade de mamíferos, mas não sei responder realmente porquê essa diversidade, mas a variação foi existente. Estava a tabular aqui um raciocínio, provavelmente muito primário, mas se poderia ter que ver com, ficando o low-hanging fruit, não é? o mais apetecível para os dinossauros, depois o que sobra provavelmente exige um desenvolvimento de características muito especializadas, mas muito diferentes umas das outras. Exato. Não sei se isto faz sentido. Pode ser. O facto de serem também tamanhos pequenos abre-lhes mais nichos. Há mais nichos para animais pequenos do que para animais grandes, obviamente. É isso. E essa pluralidade de nichos talvez tenha a ver com a pluralidade de espécies, sim. Exato. Parece-me um raciocínio completamente plausível e lógico e uma boa linha de investigação. Tanto que isto, para dar agora uma chega, nós precisamos de mais paleontólogos. Há tantas perguntas para responder perguntas fabulosas, tantos fósseis para serem estudados em museus e muitos mais ainda no terreno. Nós precisamos de mais paleontólogos. Nós na Universidade Nova temos o mestrado em paleontologia, que é o único no país. E quase todos os nossos alunos ou estão empregados
ou estão a desenvolver o doutoramento e às vezes precisamos de contratar mais paleontólogos e não temos paleontólogos para contratar. Pode parecer que dá desemprego, mas os dados mostram exatamente o oposto. Praticamente não temos desemprego na paleontologia. Claro que os valores é que são muito pequenos. Quer dizer, vai para a paleontologia uma fração do que vai para a economia ou para a biologia até. Sim, mesmo dentro da... Sim. São sempre valores muito baixos. Mas a verdade é que com o advento de museus, geoparques, dinoparques, de ciências vivas e esse tipo de iniciativas, a paleontologia tem crescido muitíssimo e por isso este ano, respondo um bocadinho a conversa mais para esta parte da nossa sociedade, este ano criámos a Sociedade Portuguesa de Paleontologia, sim. Da qual foi, partiu de uma iniciativa minha, e em menos de 2 meses partimos de 0 para 130 associados. 130 pessoas no país que não têm de ser paleontólogos, têm de ser interessados em paleontologia. Certo. 130 pessoas decidiram inscrever-se numa sociedade que queremos que seja vibrante e que englobe todos aqueles que estejam interessados em paleontologia. Não é a Sociedade Portuguesa de Paleontólogos, é a Sociedade Portuguesa de Paleontologia. Exato. Portanto, os ouvintes estão mais que convidados a participar e podem fazê-lo. Conseguimos um endereço de uma página que é tão simples quanto paleontologia.pt. E o domínio não estava registado ainda. www.paleontologia.pt estava livre. Portanto, há 3 meses atrás fiz essa pesquisa naquela de vai estar ocupado. Não vai dar. Estava livre e reservámos isso para a sociedade. Bom, se este episódio levar uma pessoa a escolher paleontologia já cumpriu a sua finalidade. Exatamente, perfeito. Acho que me parece ótimo. Olha, voltemos aos dinossauros. Yes, please. Eu apanhei um artigo interessante sobre um paper saído em 2017 que sugeria uma mudança na taxonomia dos dinossauros, que é uma boa maneira, se calhar, para discutirmos isso. É o paper de Baron et al. Da Ornithoscelida. Seria? Deve ser, eu não retive os nomes, mas é provável. O modelo tradicional que existe, no fundo, tem 2 ramos em que tu tens. Eu vou tentar explicar isto de maneira que as pessoas que estão a ouvir entendam, mas acho que não é muito difícil, porque todos nós conhecemos mais ou menos 3 tipos de dinossauros. São o Tyrannosaurus Rex, não é? Ou seja, os carnívoros. Os terópodes. Exatamente. Tu depois vais complementando com os termos técnicos. Os herbívoros grandes de pescoço alto. Que são os saurópodes. Exatamente. E os ceratopos, dos quais o mais conhecido é o Triceratops, que são aqueles que têm assim um ar mais ou menos de... Que são os ornitísticos. Ornitísticos, sim. Que parece vagamente um rinoceronte. E normalmente, ao contrário do que seria de esperar, o que eu acharia é que os 2 herbívoros estavam juntos, ou seja, os de pescoço alto e os Triceratops estavam no mesmo lado e depois os Tyrannosaurus Rex e família estavam do outro lado. Mas o modelo tradicional não era esse. É que tu tinhas os rinocerontes sozinhos e depois mais à frente, ou seja, num ramo separados, mas cuja separação tinha ocorrido mais tarde, entre os saurópodes, não é? Os de pescoço comprido e os terópodes, os carnívoros. E os carnívoros, exatamente. Mas este paper depois punha-se em causa, que eu achei interessante. Exato. E a verdade é que ainda não está bem resolvido. Mas vamos lá, aquilo que nós sabemos. Há 3 grandes grupos de dinossauros. Os carnívoros, os terópodes, os saurópodes, ou um grupo mais amplo, os sauropodomorfos, mas é tudo. Portanto, herbívoros de pescoço comprido, exato, como o Brontosaurus, e uma série de outros herbívoros, bípedes e quadrúpedes, que inclui o Iguanodon, os Stegossauros e o Triceratops. Os 2 primeiros, pensava-se, têm uma série de características em comum, por exemplo, sacos de ar dentro do corpo que os tornam mais leves e ajudam na respiração, por exemplo. Isso entre os carnívoros e os saurópodes. E isso parecia haver mais características que juntavam estes 2 grupos. O que este artigo veio dizer é que, afinal, não. Há mais características que juntam os ornitísticos e os saurópodes. Ou seja, os 2 herbívoros. Grupo, os 2 herbívoros. No novo, entre os quais provavelmente serem herbívoros, não é? Mas isso não chegava até aqui, não é? Curiosamente, o ano passado devia ser carnívoro, ou pelo menos omnívoro. Curiosamente. Pelo menos os dentes assim sugerem. A verdade é que nós não sabemos ainda a solução, mas às tantas isso não tem grande influência na forma como fazemos paleontologia, porque uma coisa não mudou. Existem 3 grandes linhagens de dinossauros. Os carnívoros, os herbívoros de pescoço comprido e os outros herbívoros, bípedes e quadrúpedes. Sim. Os ornitísticos. Tu falaste que eles tinham sacos de ar... Isso é uma evolução evolutiva espetacular. Nós também temos, não é? Não temos. Não, é uma coisa que... Repara, se nós temos um ganso ou um cão do mesmo tamanho, qual é que pesa mais? Do mesmo tamanho, do mesmo volume. Um ganso pesa muito menos. Sim. Pois, uma ave é muito, muito leve. Curioso. Porque a ave tem ar. Enormes sacos de ar, não são enormes, são numerosos sacos de ar que penetram
dentro dos ossos, estão ao lado dos músculos, ficam nos interstícios das vértebras, o que fazem relativamente mais leve em comparação ao seu volume, função número 1. Está ligado com a respiração, e isso é absolutamente essencial. Os nossos pulmões funcionam como um reservatório de ar que inspiramos, enchemos este reservatório e expiramos, expelimos esse ar. Portanto, o fluxo de trocas gasosas é bidirecional. Portanto, as nossas células têm que fazer esse fluxo certo. dos dois lados, o que não é tão eficiente. O que os dinossauros descobriram, portanto, inventaram do ponto de vista evolutivo, claro que eles não inventam nada e nem descobrem nada, mas a evolução evolui neste sentido, é que com esses sacos de ar, eles inspiram para dentro de sacos de ar e depois passa pelos pulmões de forma unidirecional. E isso faz um sistema circular de fluxo do ar, em vez de ser encher um reservatório e esvaziar um reservatório, que é o nosso sistema de mamíferos. Essa forma circular faz com que a respiração do dinossauro seja muito mais eficiente que a nossa, de mamíferos. Quando diz eficiente é que consome menos energia. Consegue extrair mais energia com menos oxigênio. Consegue consumir, queimar mais calorias, precisa de menos oxigênio para isso. As trocas gasosas são mais fáceis num pulmão dinossauriano do que num pulmão mamífero. Esta sofisticação de respiração faz com que eles sejam muito mais eficientes em termos respiratórios e permite as aves voarem, que requer um metabolismo super acelerado que nós não conseguimos fazer. Nós tentamos dar aos braços à velocidade que uma ave faz e ficamos completamente cansados porque o nosso metabolismo não consegue queimar aquele oxigênio todo àquela velocidade. E um dinossauro faz isso. Mas não surgiu para isso. Ou seja, depois permitiu voar, mas não surgiu... Não, nós não sabemos para que é que surgiu. Sabemos que isto aconteceu e tinha essa vantagem. Reduzir o peso relativamente ao tamanho, facilitar a respiração e tinha ainda outra vantagem. Os grandes dinossauros, ou melhor, qualquer volume grande, inclusivamente um animal grande, tem menos área para o volume, proporcionalmente para aquele volume. Portanto, um animal, um elefante, tem menos superfície corporal relativa do que um ratinho, exatamente, mesmo que fosse a mesma forma de um elefante. Claro, todo ele é superfície, porque o volume cresce de forma geométrica e a área de forma aritmética. Ou seja, tem menos superfície para perder calor. Um animal grande, ao mover-se, cria muito calor e não tem tanta superfície para o perder. Por isso é que nos polos, em ambientes frios, é mais eficiente ser-se grande. Exato. É precisamente por causa disso, porque os ursos, por exemplo, são maiores. Conserva-se mais calor. Ora, um dinossauro gigantesco não tinha problema em ganhar calor, tinha problema em perder calor. E sacos de ar aumentavam-lhe também a superfície para perder esse calor. Portanto, estes sacos de ar é uma inovação evolutiva extraordinária que permitiu perder peso relativamente ao seu volume, facilitar a respiração e facilitar a termorregulação. E voar depois. E voar. Tornou-se tão eficiente que agora as aves têm uma sofisticação em termos metabólicos que nos dão 10-1 nesse 10-0, como dizia o outro, sim. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45graus.parafuso.net/apoiar. Veja os benefícios associados a cada modalidade e como pode contribuir diretamente ou através do Patreon. Obrigado. É engraçado falar disso até por outro motivo, que tem a ver com uma coisa que na altura eu falei com o Paulo Gama-Mota no episódio que gravamos. E que é um dos aspectos eu acho mais interessantes da evolução, porque lá está, a pessoa tende a achar que a evolução é uma espécie de aperfeiçoamento contínuo. Mas essa adaptação, eu não sei como é que isto diz em português, path dependency, ou seja, depende do que aconteceu antes. E portanto, se aquela... E do contexto do momento. E do contexto do momento, claro. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós mamíferos, como nos desviámos do caminho antes disso ter acontecido, já não adquirimos isso. E já não vamos adquirir. Só se fosse uma convergência muito sim, mas ou seja, elaborada, já era preciso uma curva muito pronunciada para isso acontecer. Exatamente. Portanto, há sofisticações que nós já não conseguimos adquirir e ele... Não é que não nos desse jeito, não é? Mas exato, dava um jeitão de há muitas mutações de distância, não é? Portanto, era muito difícil isso. E se calhar já nem dava, exatamente, não é? Do ponto de vista histórico, eu às vezes comparo como um arquiteto que está a desenhar uma cidade. Depois da cidade já está feita com as ruas e as casas, já é muito difícil
voltar a retraçar Exato. o caminho das ruas, porque era preciso deitar abaixo casas. Ou como restaurar uma casa, não é? Como restaurar versus construir de raiz. Uma vez construído uma cidade, é mais difícil reelaborar o trajeto das ruas ou para uma casa, porque já tem aquela construção histórica em cima. O nosso corpo já tem uma construção histórica em cima e um legado que às vezes não é possível recuperar. Por isso é que os nossos olhos não são tão eficientes como deviam ser. Exato, sim. Por isso, a coluna. O nosso nervo vago, que o Paulo Gama-Mota também falou sobre isso, vai do nosso cérebro, dá uma volta na aorta e depois vai até à laringe. Portanto, é uma volta desnecessária, sobretudo para quem tem um pescoço gigantesco como uma girafa ou um saurópode, que são vários metros de cabo de nervo absolutamente desnecessários. E isto é o saurópode também tinha isso? Todos os tetrápodes, porque descendem de peixes que tinham o coração encostado aos pulmões e muito próximo do cérebro. Portanto, quando o pescoço aparece naquela história dos tetrápodes, o nervo vago fica, entre aspas, aprisionado atrás da aorta e, portanto, tem que dar a volta pela aorta. Portanto, do cérebro vai ao coração e depois vai à laringe. E isto é válido para todos os tetrápodes, porque descendemos de peixes onde isso não acontecia, onde o coração iria alimentar as guelras, o arco branquial, que deu origem, o quinto arco braquial, creio eu, que dá origem à nossa laringe. Ainda mais incrível então do que eu achava, porque significa que está mesmo muito lá para trás e, portanto, não foi por falta de passagem de tempo, pelo contrário. Não, mas vai passar... Precisavas de ir às fundações da casa, para usar outra vez a analogia da casa, não é? Exatamente, era preciso ir às fundações da casa com a casa no sítio, portanto... Exato, sem deixar a casa cair abaixo. Isso é muita piada. Há um legado histórico enorme. Então, o nosso corpo, por exemplo, por causa o facto de sermos bípedes, dificultou o parto. Sim. Também falei isso com o Paulo, mas foi no primeiro episódio. E isso é também o nosso legado, porque evoluímos de quadrúpedes, não é? Sim. Esse problema. Portanto, vamos carregar, pelo menos durante uns quantos milhões de anos, o peso o custo de termos tornados bípedes enquanto tivemos centenas de milhões de anos que éramos quadrúpedes. Para que nós somos a primeira espécie, desde sempre, de todos os nossos antepassados, que evoluíram a ser bípedes. E isto em pouquíssimo tempo. Sim. Obviamente tem um preço. Tem um preço dos nossos problemas de coluna, dos nossos problemas na própria construção do parto, do ânus, do crânio, etc. Do ânus o quê já? As hemorroidas, por exemplo, são problemas, são problemas associados a uma mudança de posição e a ter muito peso também sobre a parte traseira do nosso corpo. Tudo isto tem implicações gigantescas. Tudo o que nós fazemos, tudo o que acontece na evolução tem um pequeno preço. Sobrevivem aqueles que, apesar disso, conseguem e, apesar disso, têm vantagens. Sim, exatamente. Esse é outro insight interessante disto, é que a evolução subsiste com custos, não é? Desde que os custos sejam comportáveis. Não é? E às vezes mesmo que no limite, como é o caso do parto. Não é? Exato. E às vezes não é a espécie perfeita. É a espécie que funciona em 90% dos casos. Sim. Se funcionar em 90% dos casos, é ótimo. Funciona para a natureza. É bom o suficiente. Claro. Pronto, e por isso dá problemas. Por isso nós temos as doenças todas que temos e não somos o corpo perfeito que muito se apregoa. Sim. Não, e há aqui até duas coisas diferentes, não é? Porque uma coisa é, por exemplo, uma espécie que tu percebes que por ser recente ainda não se acabou de adaptar àquele ambiente. Correto. Outra coisa é isto que nós estamos a falar, que é, pela lógica incremental das coisas, há opções que tu já não consegues reverter. Não é sequer possível, não é? Porque aquilo está lá para trás e depende de géneros reguladores, provavelmente, que não são reversíveis. Tem muita piada isto. Há outra pergunta, outra dúvida que eu tenho sobre os dinossauros, e que também tem a ver com várias coisas que estivemos a falar agora. Provavelmente tem a ver com isto, com esta questão dos sacos de ar, que é como é que os dinossauros, nomeadamente os saurópodes, conseguiam ser tão grandes? Porque eles eram mesmo enormes. Porque tu tens o problema da gravidade, que nós falávamos há bocadinho. Não por acaso a baleia é muito maior do que os animais terrestres, não é? Porque está na água e consegue... Mas eles desenvolveram uma série de... Primeiro, há uma resposta muito simples, porque podiam. Parece ridículo, mas o nível de oxigênio e de dióxido de carbono e de gravidade, isso tudo podia não permitir. E parece óbvio, mas esta é uma premissa grande. E depois eles desenvolveram, por exemplo, só para dar aqui uma analogia, no Carbonífero havia libélulas com 1,5 metro de envergadura, gigantescas, dos maiores insetos que uma vez existiram. Sim. Hoje isso já não era possível. Mas tem a ver com o oxigênio, não é? Exatamente, porque o nível de oxigênio da altura era maior e como os insetos não têm um sistema de respiração centralizado, têm um sistema distribuído por espiráculos ao longo do corpo, ter mais oxigênio permitia entrar mais oxigênio naquelas células todas e permitia eles terem aquele tamanho gigantesco. Hoje, a libélula nunca poderia ter... Os insetos, na verdade, não atingem dimensões daquele tamanho. Na altura,
os dinossauros puderam chegar a esses níveis, e a prova que puderam é que chegaram. E com um desenvolvimento de estratégias evolutivas muito curiosas. E deixa-me só dizer meia dúzia delas, ou nem tanto. Primeiro, simplificaram as mãos e os pés, numa forma muito semelhante à dos cavalos. Bom, os elefantes também. Sim. Mas o cavalo, ou melhor, o cavalo não é tão semelhante à dos elefantes nesse caso, mas comparável. Os cavalos evoluíram para correr, basicamente. É um animal todo desenvolvido para correr. Aquela corrida, facilmente podem partir um dedo, que é a morte certa, porque tornam-se presas fáceis. Portanto, durante o decurso evolutivo, o que lhes aconteceu é que simplificaram a mão para correrem diretamente num só dedo. Num só dedo, exatamente. Portanto, têm o mesmo número de falanges naquele dedo, mas perderam os outros dedos todos. Portanto, eles andam na ponta do dedo médio. Sim, eu às vezes acho que até há umas mutações às vezes em cavalos que aparecem com 3 dedos, não é? de facto. E Darwin fala sobre isso. Mas, no fundo, eles simplificaram as mãos para conseguirem controlar aquele peso todo e aquele stress físico sobre as mãos e os pés. Os dinossauros saurópodes fizeram o mesmo. Reduziram, neste caso, o número de falanges e andam diretamente sobre a palma da mão, sobre os metacarpos, que são estes ossos que nós temos alongados na palma da nossa mão, perdendo as falanges quase todas. Foi uma simplificação diferente da dos cavalos. O cavalo reduz os dedos, os dinossauros saurópodes reduzem as falanges. A outra estratégia é os sacos de ar gigantescos. A outra é, curiosamente, um cérebro pequeno. Um cérebro grande à proporção do nosso, tinha de ter um coração gigantesco para conseguir bombear o sangue todo, com o oxigênio todo que era necessário. Portanto, um dinossauro saurópode com 30 metros tinha um crânio com cerca de 40 centímetros e um cérebro mais pequeno que um punho fechado. Muito mais pequeno que o nosso. Incrível. Enquanto que o tamanho dele, o tamanho do corpo, era várias vezes o nosso. Centenas de vezes o nosso. Sim. Mas isso era uma estratégia evolutiva muito inteligente. Porque permitia comer no docel das árvores, levantando a cabeça sem simplesmente desmaiarem com falta de oxigênio. Algo que nós temos esse custo. Nós, às vezes, só por atarmos o sapato e levantarmos demasiado rápido, sentimos um pouco tontos, porque numa fração de segundo tivemos um pouco menos de oxigênio no nosso cérebro. Portanto, aí está também aquele que falávamos há pouco dos custos e dos trade-offs, dos trade-offs, exatamente, da evolução. Portanto, esse tipo de estratégias permitiram os dinossauros saurópodes, e entre outros, atingir dimensões absolutamente gigantescas. As maiores que alguma vez existiram em animais terrestres. Incrível. Mas, portanto, no caso dos dinossauros não tem a ver com o oxigênio. Isso aplica-se aos insetos. Isso aplica-se aos insetos. Os níveis eram diferentes, os níveis de oxigênio. Mas a questão, talvez interessante, e não foi referida aqui, é porque é que eles atingiram estes tamanhos? Qual é que foi o motor... Não é? Sim, correto. Não, mas qual é o benefício? Qual é que é o motor evolutivo que fez atingir estes tamanhos gigantescos? Foi a corrida ao armamento. Portanto, uma vez mais, os carnívoros cresceram cada vez mais para apanhar mais presas, um leque maior de presas, as presas tornaram-se cada vez maiores para escapar aos carnívoros e uma corrida ao armamento que deu estes tamanhos. E aliás, com duas, desculpa interromper-te, mas com duas respostas diferentes, não é? Porque os saurópodes desenvolveram tamanho e os outros, cujo nome agora me escapa, mas o Triceratops desenvolveram uma espécie de armadura. Não, mas também desenvolveram tamanhos gigantescos. Mas tens razão no sentido que uns desenvolveram armadura e outros não. Mas o Triceratops também era gigantesco. Não tão grande como um saurópode, mas também gigantesco. A este crescimento, este gigantismo, chama-se a lei de Cope. E acontece com muita frequência. Durante períodos estáveis, as linhagens tendem a aumentar, o seu tamanho máximo tende a aumentar. Portanto, vimos isso nos cavalos. Os cavalos de há 50 milhões de anos eram o tamanho de gatos. E agora têm o tamanho que têm. As baleias estão a aumentar de tamanho. Aliás, nunca houve baleias tão grandes como existem atualmente. Engraçado. As espécies, durante ambientes estáveis, tendem a aumentar de tamanho. É mais eficiente do ponto de vista energético. Exato, me disseste há bocado, exato. Conseguem escapar aos predadores. Requer mais comida, curiosamente, como é óbvio. Por isso é que tem que ser um ambiente estável. Por isso é que tem um ambiente estável. Em épocas de crise ecológica, os grandes são os primeiros a extinguirem-se. É o preço a pagar. E esse é o preço a pagar. Essa é, no fundo, a resposta do sucesso dos dinossauros e do fracasso dos dinossauros. Porque atingiram tamanhos tais que, numa crise que foi muito grave, que requeriam tanta comida, tinham um metabolismo tão acelerado, o que lhes dava vantagem relativamente aos outros, por isso foram tão bem-sucedidos, mas como não havia comida suficiente, extinguiram-se. Sobreviveram todas as espécies que podiam
hibernar, ou pelo menos ligar o botão stand-by, entre aspas, não é? Portanto, ficar em isolamento e ficar assim durante meses sem se alimentar, o que muitos lagartos e crocodilos conseguem fazer. Ou aqueles que são primos dos dinossauros. Sim. Ou aqueles que, apesar de ter um metabolismo acelerado, com pouca comida conseguiam sobreviver, como uma ave pequena. Um passeriforme, tamanho de um pardal, com uma maçã que se mantenha, alimenta durante meses, não é? Para um dinossauro grande, uma maçã daquela já ia, não é? Portanto, essa necessidade imensa de comida foi a causa da extinção dos dinossauros, em ambientes de crise. Uma vez mais, uma comparação que eu gosto de fazer à economia, que devia ser assim também. Portanto, na economia, ser pequeno permite respostas muito mais ágeis e menos necessidade na vida alimentares ou na economia de dinheiro. Mas como as leis são sempre feitas para os mais poderosos, os grandes subverte essa lógica. Subverte. Mas as leis de economia e de biologia, nesse caso, deviam-se aplicar muito, muito facilmente. Os mais pequenos têm mais facilidade de sobrevivência. São mais adaptáveis, de facto. E não requerem tanta comida, não requerem tanto dinheiro, portanto conseguem sobreviver com menos. E havendo falta de comida no ecossistema, havendo falta de dinheiro no sistema, ou de comida no ecossistema, os pequenos conseguem, apesar de tudo, com dificuldades, sobreviver mais do que os grandes. Isto numa economia que fosse diferente, que lá está. Isto provavelmente é uma pergunta estúpida, mas porquê é que isso não implicaria antes não um desaparecimento das espécies cujos indivíduos são grandes, mas uma diminuição do número deles? O que também pode acontecer. O que também pode acontecer, sim. E nós vemos isso em casos em nanismo insular, isso acontece. Ou seja, nas ilhas as espécies tornam-se anãs. E já lá vamos a isso. Sim. As ilhas têm os dois extremos, aliás, não é? Exato. Pequenos. Mas no final do Cretácico, a crise alimentar foi tão grande que eles não tiveram tempo de se adaptar, portanto, de evoluir. E, portanto, extinguiram-se. Nesse caso do nanismo insular é muito curioso. O que acontece é que os animais de muito grande porte tendem a ficar muito mais pequenos, anões. E os animais pequenos tendem a ficar grandes. Ou seja, dando exemplos concretos, até há 8 milhões de anos, 8 mil anos, quero dizer, existiam nas ilhas mediterrânicas, Sicília, Malta, Creta, etc., elefantes tamanho de São Bernardo. Um pouco maiores de São Bernardo. Portanto, 1 metro de altura. O que é fantástico. Adultos. Estamos a falar de adultos. Isto porque aquelas ilhas não tinham comida suficiente para alimentar manadas de grande porte de herbívoros. E muitas manadas. Portanto, das duas uma, ou se extinguiram ou reduziram o tamanho, o que fizeram. Do outro lado da escala, temos uma série de lagartos pequeninos, como os lagartos galeota nas Canárias, que são aparentados às nossas lagartixas, mas têm 10 vezes o peso de uma lagartixa. São animais que podem atingir quase meio metro de comprimento total. Isto porque, ao facto de não terem predadores, que as ilhas têm sempre menos predadores, e de tentarem ocupar mais nicho por aquele tamanho, tendem gradualmente a aumentar de tamanho. Portanto, as ilhas têm esse... Sim, como as tartarugas das Galápagos. As tartarugas das Galápagos é um excelente exemplo, sim. O exemplo do aumento de crescimento é fácil de entender, não é? Mas o exemplo da redução do crescimento podia, como estavas a dizer há bocadinho, ter resultado noutra coisa, que eles terem desaparecido. Isto, os elefantes, não é? Não, e se calhar alguns desapareceram. Mas como para havia eles não uma desaparecer série tem que ser, que é relativamente mas processo lento, tem que ser... Ou input de outras ilhas. Ou seja, possivelmente em algumas ilhas eles desapareceram, mas como havia ali uma série de ilhas no Mediterrâneo, uma série de ilhas no Mediterrâneo, e havia migração, dispersão de ilhas e para o continente, se calhar havia inputs que permitiam repopular quando houvesse uma extinção. Também temos que considerar isso. Porque quando a ilha está muito, muito remota, muitas vezes extingue-se. Como o caso dos humanos na Ilha da Páscoa. Os deixaram as estátuas. Sim. Exato. Nós já falámos várias vezes, ou tu já falaste várias vezes da relação entre as aves e os dinossauros, não é? Que é uma coisa que provavelmente a maior parte das pessoas não sabe ou não se lembra, não é? Correto. As aves que existiam na altura, ou seja, os antepassados das aves atuais, eram parecidos com as aves atuais ou tinham mais um aspecto de dinossauros? Tinham penas, não é? Tinham penas. Bom, depende das espécies que lá está. Mas e o Archaeopteryx... Em que grupo é que estavam dos três? Nos carnívoros. São do grupo dos carnívoros. Sim, são primos dos tiranossauros. Sim, em larga medida sim. Aliás, o próprio Tiranossauros provavelmente tinha penas em partes do corpo. E obviamente as penas não serviam para voar. Era para dar isolamento. É para isolamento térmico. Literalmente tinha um casaco de penas. Não é? Exato. As penas são um excelente isolante térmico e por isso as usamos para casacos. E por isso elas evoluíram. Claro que depois foram reaproveitadas
para o voo, Sim. para display sexual, para chocar os ovos, etc. Com muitas coisas ao longo da evolução, não é? Que surgiram com Exato. determinado Chama-se esse processo exaptação. Exato. Quando aparecem para um fim e depois acabam por ser reaproveitadas Sim. para outro. O caso das aves do Jurássico, o Archaeopteryx, por exemplo, que atualmente não se sabe bem se é uma ave ou se ainda é um raptor muito próximo às aves, mas ele tem dentes, algo que as aves já não têm. Portanto, tem um focinho ainda muito dinossaureano e não tinha bico e tinha dentes. As aves acabam por perder os dentes e formar um bico, mas tinha asas muito semelhantes às das aves atuais, mas com garras nos braços. Nós conhecemos as aves que têm garras nos pés, mas não nas asas. Sim. Mas o Archaeopteryx, sim, tinha garras nas asas. Mas que serviam para quê? Serviam para agarrar, tal como os braços do Tyrannosaurus Rex. Ah, ok, era uma espécie de braços com garras na extremidade. Que é o normal, Sim. não é? Sim. Todos os animais têm, ou todos os vertebrados, têm normalmente garras e dedos funcionais. Claro. Obviamente todos os tetrápodes, e aqueles também. Mas tinham penas associados. Curiosamente, há uma série de aves atualmente que ainda têm garras nas asas, hoje em dia. Uhum. Estamos a falar de todo o grupo das ratites, que inclui os casuares, os nandus, as avestruzes, etc. Tem uma unha que não se vê, pronto, é pouco... É vestigial. Sim, não serve para nada, mas não faz mal, no fundo. Exato. E há uma espécie que se chama o Hoatzin, da América do Sul, que em embrião ainda tem garras nas asas, o que lhe permite trepar nos ramos e, se cair, vivem em zonas de pântanos, podem ser rapidamente comidas por crocodilos, portanto, é-lhes útil manter aquelas garras, pelo menos em estado embrionário. Isso é uma característica, no fundo, primitiva, que os Archaeopteryx tinham. As aves têm ainda uma característica muito dinossaureana, que são as escamas. As aves têm escamas nas patas. Pois é. As patas são muito, muito semelhantes às pegadas que encontramos de dinossauros. As pegadas que encontramos, algumas no Lourinhã, têm escamas. Tem uma impressão digital com 150 milhões de anos, absolutamente extraordinária, e vemos cada uma das escamas individuais. Mas há muito tipo de escamas. E aquelas são de aspecto dinossaureano. Não são imbricadas, como as telhas de um telhado, que existem nas escamas de um peixe, de um lagarto ou mesmo de um crocodilo. São escamas lado a lado, Exato. como as escamas de uma pata de uma galinha. Aliás, se nós olharmos para uma pata de uma galinha e ampliarmos, as escamas aumentam de tamanho, mas o padrão é tal e qual àquele que encontramos em pegadas de dinossauro com 150 milhões de anos. Portanto, mais uma evidência da origem dinossaureana das aves. Engraçado, muito curioso isso. O que nos levanta aqui uma questão da própria taxonomia. Quando Linneu faz a classificação das espécies, ele cria 5 classes de vertebrados. E atenção, Linneu não conhecia a evolução. Foi antes. Não tinha sido postulada sequer. Portanto, não podemos dizer que ele era fixista no sentido que não acreditava na evolução. Não tinha sido postulada. Sim. Ou pelo menos descoberto o mecanismo certo. E ele classifica as espécies como se fossem em gavetas. As gavetas que estão em estantes que estão no armário, o armário que está num quarto e o quarto está numa casa. Pronto. As espécies ou estão numa gaveta ou estão na outra. Não podem estar em duas. E esses compartimentos simplificaram e pareciam lógicos. Mas a verdade é que a evolução não ocorreu assim. Ocorreu como se fosse numa árvore. E o que nós agora descobrimos é que o ramo das aves está, na verdade, naquele ramo ainda maior dos répteis. Portanto, a classe das aves é, na verdade, a que está dentro da classe dos répteis. O que faz com que estes títulos linneanos de filo, classe, ordem, família, isso tudo, deixam de fazer sentido se começarmos a olhar para este tipo de... Se tentarmos classificar as aves, por exemplo. Uma classe não pode ser. E o mais simples é abolirmos completamente este tipo de categorias linneanas, de filos, classes, etc. E começarmos a olhar para a classificação das espécies como uma árvore. Podes saltar um nível, no fundo, não é? Ou seja, não tens que ter umas dentro das outras. Exato. E ainda usando a analogia da árvore, a espécie sendo uma folha, pode estar na base do tronco. Exato. E, portanto, não tem divisão nenhuma. Isso, exatamente. Ou lá depois no topo do céu da árvore, após 1 milhar de ramificações. Exato. E não vamos usar o mesmo número de categorias para uma folha que esteja cá em baixo ou uma folha que esteja lá em cima, não é? E, infelizmente, ainda se ensina em Portugal uma classificação linneana que não prevê a evolução e não atualiza isto. O que é gravíssimo, na minha opinião. Portanto, nós temos que alterar o que se ensina nas escolas para não
podemos ensinar isto mas do ponto de vista histórico, do ponto de vista da etimologia e da história da ciência, mas não como classificamos as espécies. As espécies já não podem ser classificadas assim. Claro que todos os meus colegas biólogos que não tratam de taxonomia de grandes grupos vão dizer, sim, mas nós usamos... Pois claro, mas quando começamos a pensar nos grandes grupos, onde é que eles se encaixam, estas categorias lineanas deixam de fazer. Ou seja, elas funcionam a uma escala mais pequena, não é? Com zoom, exato, não é? No fundo. Exato, com zoom in. Mas depois fazes zoom out e aquilo já perdemos a contradição. E sim, exato. Também tem um paralelo interessante isso, que há várias áreas em que tu tens, até na física, não é? Que exato, a física newtoniana, por exemplo, funciona a uma escala mais pequena. Uma escala, mas depois a escala do universo já deixa de funcionar. É muito interessante isso. Olha, a conversa já vai longa. Correto. Então eu vou tentar fechar aqui várias coisas que tinha deixado aqui abertas e que fomos discutindo. As aves, pela relação que têm com os dinossauros, permitem ao mesmo tempo também, ou permitem provavelmente com algum grau de conjetura, complementar o histórico de fósseis que existem, não é? No fundo, a evidência fóssil que existe. Não é? Exato. Chama-se isso um parênteses filogenético, um phylogenetical bracket, em que nos permite dizer uma série de coisas sobre dinossauros, mesmo sem dinossauros mesozoicos, portanto não as aves, mesmo não tendo essa informação. Ou seja, os primos dos dinossauros, entre aspas, o parente próximo atual dos dinossauros são os crocodilos. E os descendentes são as aves. Exato. Portanto, tudo o que for válido para um crocodilo e uma ave é quase certeza válido para um dinossauro. Porque eles evoluíram neste parênteses filogenético, neste parênteses evolutivo, em que um dos parentes é o crocodilo, o outro parênteses e fecha o parênteses que é a ave. Isto não prova, mas dá-nos uma série de premissas que nos permite pelo menos especular algumas situações. Com um grau de confiança grande. Com um grau de confiança. Isto porque, dentro daquele parênteses, não vai haver tantas transformações assim que tem que ocorrer uma só vez, que é dentro daquele parênteses evolutivo, que transformem os dinossauros completamente. Portanto, para onde é que podemos utilizar este tipo de analogias? Os dinossauros tinham um coração de 4 câmaras, ou de 2, como a maioria dos répteis. As aves e os crocodilos têm de 4. Portanto, o mais provável é que os dinossauros também tivessem de 4 câmaras. Como é que eram os rugidos dos dinossauros? Uma pergunta muito badalada, não é? Quer dizer, porque o cinema quer ter o rugido de um dinossauro, não é? Os crocodilos fazem rugidos? Não. As aves fazem rugidos? Também não. Os dinossauros, com a certeza, não fazem rugidos. Na verdade, os crocodilos silvam, as crias às vezes fazem uma espécie de um piar para chamar a mãe, e as aves piam, sabemos isso. É mais provável que um dinossauro, como o Tyrannosaurus Rex, piasse... Fizesse um som mais agudo, rugisse. No filme do... De facto, não funciona para o Park, cinema, isso sim. Exato. No filme do Jurassic Park, o que eles fizeram foi misturar 3 sons. Ver se me lembro. Acho que era um rugido de um leão, o barir de um elefante e o motor de um Ferrari. Sou capaz de estar errado, mas acho que foi mais ou menos isto. E misturaram, numa mesa de mistura, misturaram esses sons e fizeram aqueles rugidos do filme, que quase certeza que estão errados. E nós sabemos isso por este parênteses filogenético e comparando sempre os crocodilos e as aves. Portanto, sim, as aves dão-nos uma janela para compreender como é que eram os dinossauros não avianos, os dinossauros do Mesozoico. Sim, porque a evidência fóssil... Para o rugido é nula, quase nula. Para o rugido evidentemente que é nula, e mesmo para muitas outras coisas é limitado, não é? Porque tu tens o exterior do animal... Exato, deixa-me dizer sobre isso, como é que nós conseguimos extrair a informação. 99,9% da informação, diz por alto, obviamente não medi, mas é extraída a partir dos ossos. Começa logo por onde é que aparece aquele dinossauro, dá a geografia e o ambiente onde eles aparecem, não é? Mas depois os ossos dão-nos a forma, o aspecto geral do corpo, o peso, a altura, o comprimento, etc. Se eram carnívoros, se eram herbívoros, também pelo tipo de dentes, que isso torna-se relativamente fácil de identificar. Depois, quando temos partes moles, então já temos o aspecto externo do animal, ou podemos ter parte do intestino, que eu saiba existe um dinossauro bem preservado com parte do intestino, que é o Scipionyx. Podemos já dizer um pouco mais sobre o tipo de alimentação, por exemplo. Exato. Se temos pegadas, podemos ver como é que é o aspecto do pé, algo que não conseguimos ver a partir dos ossos apenas, porque há muito tecido mole, há muitas almofadas do pé, um pouco semelhante às almofadas de um pé de um cão, que só conseguimos perceber quando temos uma pegada. Se temos 2 pegadas, podemos ver o tamanho da passada e podemos ver, por exemplo, que eles não saltavam como um canguru. Davam passos como nós fazemos, não é? Se temos um trilho em contínuo, podemos medir essas distâncias e o tamanho do pé e podemos saber a velocidade de um dinossauro. O que é espetacular. Passado milhões e milhões de anos, sabemos que aquele dinossauro andou
precisamente àquela velocidade, ou pelo menos muito aproximada à velocidade que se estima pelos cálculos que se pode fazer com aquele trilho. E se temos vários trilhos a interagir, podemos perceber como é que era o tipo de interação entre animais, se eles fugiam, se eles lutavam, etc. Outro tipo de evidências são os ovos, porque permite perceber como é que eles cresciam, como é que eles se reproduziam. Bem, tudo que seja ligado à reprodução, tudo, salvo seja, mas muito ligado à reprodução. E depois os isótopos, conseguimos ver por onde é que eles andaram, porque às vezes temos isótopos de traço que nos dizem se estavam mais próximos do mar ou mais próximos de uma montanha, se tinham uma temperatura mais alta ou uma temperatura mais baixa. Portanto, dão uma série de outras coisas biológicas. Portanto, vamos buscar esta informação toda: ossos, dentes, ovos, pegadas e isótopos. Eu acho que uma interrogação que subsiste é se eles eram de sangue quente ou sangue frio, não é? Sim. E a resposta é... O que é que o bracketing diz? O que é que a comparação com os O problema com é que o bracketing é contraditório? Tu és um aluno espetacular. Mas exatamente, pelo bracketing, pelo parênteses filogenético, os crocodilos são de sangue frio e as aves são de sangue quente. Pois. E realmente os dinossauros, se calhar, também tinham esta variedade. Os dinossauros mais primitivos do Triásico, pelo menos alguns, com a certeza que eram de sangue frio. Mas os terópodes, os carnívoros, já tinham uma série de acumulações filogenéticas, de adaptações, quero dizer, que já estavam a aproximar-se do metabolismo acelerado. Portanto, de sangue quente. Sim. Portanto, sangue quente. Qual é a vantagem do sangue quente? O sangue quente tem uma vantagem fenomenal. É que nós não estamos dependentes do ambiente externo para a nossa atividade. Um lagarto fica absolutamente inerte e letárgico com temperaturas muito baixas. Por isso não existem lagartos nos polos ou em ambientes árticos. E enquanto um mamífero, como consegue fazer a sua própria temperatura, consegue estar ativo mesmo quando está frio. E isso permite a um animal de metabolismo mais acelerado, leia-se sangue quente, estar ativo durante a noite, estar ativo nos polos, estar ativo quando os outros não estão. Mas tem um preço. É a comida. Nós transformamos comida em calor. A maioria da nossa comida é transformada em calor. Um crocodilo não tem que fazer isso. Um crocodilo ou um dragão de Komodo, que são répteis enormes, se comerem um veado, só precisam de se alimentar meio ano depois. Nós, se conseguíssemos comer um veado, não conseguimos, não é? Se conseguíssemos comer um veado, ficávamos empanturrados, mas passado 2 dias já dizíamos, já comi qualquer coisa. Não era? Portanto, Tem muita piada isso. Sim. porque nós gastamos muita da nossa energia nesta temperatura. Por isso é que esse animais ficou tanto tempo sem comer muitas vezes. Exato, Okay. exato. Eu tenho uma tartaruga que às vezes só precisa alimentar uma vez por semana. Ela também tem muito espaço para se alimentar. Mas se eu não alimentar durante um mês, eu deduzo que ela sobreviveria sem grandes problemas. Se eu deixar de alimentar um hamster durante 3 dias, ele morre, como é óbvio. Porque tem um metabolismo muito mais acelerado. É o preço desta vantagem. E, uma vez mais, o metabolismo acelerado, leia-se uma vez mais, sangue quente, deu essa vantagem aos dinossauros, fez com que, em competição, eles suplantavam qualquer outro porque eram super ativos. Eles eram animais que cresciam rápido, morriam rápido, mas viviam rápido, nasciam mais rápido do que os outros, com mais ovos. Portanto, eles suplantaram os répteis com quem competiam, claramente. Mas precisavam de tanto de alimento que se extinguiram. Mas há um aspecto curioso na questão dessa pergunta, qual é que é a utilidade do sangue quente? É que, porventura, não evoluiu como sendo uma vantagem ou necessariamente como uma finalidade. Foi um subproduto do grande crescimento. Naquela corrida, foi por arrasto, foi um subproduto. Naquela corrida ao armamento que já falámos, em que eles cresciam tanto, para crescer é preciso muitas trocas gasosas, muito a acontecer nas próprias células, muitas células a dividirem-se, e isso cria calor. Inevitavelmente, é isso que cria calor, na verdade. Portanto, esse calor foi um subproduto, porventura, deste crescimento rápido, que lhes também trouxe vantagem, porque permitiram utilizar esse calor para essas vantagens todas de estar mais ativos nos polos, ou à noite, ou em qualquer outra situação fria. É curioso também pensarmos que a função principal pode não ter sido o metabolismo, pode ter sido o arrasto por um crescimento mais acelerado. Sim, é muito engraçado isso. Qual é a principal interrogação que tu tens sobre o... Quer dizer, se pudesses usar a lâmpada mágica para esclarecer um mistério que não consegues nem com fósseis nem com os parênteses. Porventura, o registro fóssil, a especiação e a curva da biodiversidade. Portanto, está tudo mais ou menos relacionado. Sim. Nós não sabemos
quanto tempo vive uma espécie. Não sabemos quantas espécies existiram. Quanto tempo vive, quanto tempo dura. Quanto tempo dura cada espécie, sim. Não é cada indivíduo, porque isso é fácil, não é? Sim. Mas quanto tempo é que vive, em média, cada espécie, até se poder considerar outra? O que entra logo por outra questão, o que é uma espécie? Mas quanto é que vive, em média, um género? E isso mudou ao longo do tempo? Muda de espécie, ou de grupo para grupo? Bom, e sabemos que sim, que muda. Isso tem implicações? Quantas espécies existiam a cada momento? Qual é que é a curva da biodiversidade? Qual é que é a qualidade do nosso registro fóssil? Tudo isto são perguntas a qual ainda não temos resposta. Temos assim uns lamirés, ou seja, com algumas pistas. Desculpa, quando tu dizes quanto tempo dura cada espécie ou cada género, isso também é uma convenção, não é? Porque a transição de um para o outro... Correto, mas, ou melhor, o género, depende de critérios sim. O género, que são... sim. Mas a espécie, se usarmos o critério, uma definição, quero dizer, de uma espécie de um grupo de indivíduos que se reproduz entre si e pode ter descendentes férteis, aí já temos alguma definição um pouco melhor. Claro que nós não conseguimos reproduzir com uma pessoa que viveu há 1000 anos atrás, pela própria questão da física do tempo, não é? Mas éramos claramente a espécie dessa pessoa de há 1000 anos atrás. E há 5000 anos, seríamos a mesma espécie, nós humanos, a mesma espécie de há 5000 anos? Em princípio, sim. E dá 10.000, ou dá 20.000. Portanto, há de haver um momento em que a espécie já não se consegue reproduzir uma com a outra. Eu acho que, usando uma vez mais as analogias, um bom exemplo é capaz de ser as línguas. Nós entendemos muito bem com os galegos. Ou, se quisermos ainda melhor, eu compreendo 99,9% do que os meus irmãos dizem, porque vivemos em conjunto. Portanto, excepto se ele tiver uma palavra que eu não conheça. Mas, se calhar, um pouco menos do que alguém que seja um vizinho que conhece uma série de palavras ou uma série de conceitos que eu não conheço e já tenho menos afinidade. Com alguém que vive nos Açores, porventura, eles ainda têm, ou no Brasil, ainda têm menos palavras, ou mais palavras que não são comuns, ou uma gramática ligeiramente diferente, ou expressões diferentes. E assim, a mesma coisa para os nossos colegas galegos, espanhóis, etc. As espécies e as línguas vão-se afastando. E, enquanto que há pessoas que percebem bem o espanhol, há outras que percebem menos o espanhol. Ou seja, há indivíduos que conseguiam ainda reproduzir-se com um antepassado e outras que já não se conseguiam reproduzir com o antepassado. Portanto, é um gradiente de afastamento no tempo e no espaço que é válido para as espécies e é válido para as línguas. Mas neste caso as línguas é muito interessante porque permite-nos mais ou menos visualizar como é que porventura seriam as espécies. E a questão é que nós não sabemos, até não conseguimos separar o que é uma língua, o que é um dialeto. Mas quando tu dizes, quando não sabes quanto tempo é que dura... É dura no sentido de ou se extinguir... Quantos milhões de anos existiram aqueles animais com aquela morfologia que tinham descendentes férteis entre si? Antes deles se ramificarem ou Antes deles ramificarem em duas diferentes. Sim, ok. Quando se extinguiram é algo que se pode-se medir, é fácil. Claro. E aí é um evento exógeno de qualquer forma. Exato. Mas se há um desenvolvimento de uma espécie A que se transforma na espécie B, que se transforma na espécie C, e essa C porventura ramifica em D, E, F, isso tudo... Quanto tempo é que existe cada uma destas espécies? Isto é importante para preencher as lacunas da árvore da vida e as lacunas do número de espécies a um determinado momento. Se queremos saber a curva da biodiversidade, às vezes só temos um ponto, mas temos de extrapolar. Claro. Esse ponto viveu durante quanto tempo? Claro. E não sabemos fazer. Claro. Porque simplesmente não sabemos se as espécies viviam, em média, 500 mil de anos, 10 mil anos, 1 milhão de anos, não sabemos. O que é impressionante. Sim. É. Sabes que a pergunta que eu estava a fazer há bocado, acabaste por dar uma ótima resposta, mas a pergunta que eu estava a pensar era sobre os dinossauros, não sobre a vida em geral. Ou seja, qual é a tua maior interrogação em relação aos dinossauros? Não, mas continua a ser essa. Portanto está muito ligada. Então esquece. Está muito ligada. Mas há uma outra resposta que está um pouco ligada. Qual é que seria o meu dinossauro favorito ou aquilo que eu gostaria de saber? E a resposta é aquilo que eu não estou à espera. Aquilo que eu quero saber é aquilo que eu não estou à espera. No sentido que se é algo que eu já estou à espera, mesmo que nós não saibamos, não é? Já colocas hipóteses, não é? Sabemos que mais cedo ou mais tarde teve de haver um ano passado para aquele dinossauro que já conhecemos. Claro. Mas se aparecer um dinossauro completamente inesperado, isso é o que eu quero saber. Eu quero aprender aquilo que nem sequer imagino que existe. É como aquela distinção entre os known unknowns e os unknown unknowns, né? Tu queres os segundos, né? Exato. Essa tem piada.
Olha que nós temos estado a falar dos dinossauros e ainda não falámos de uma das coisas que captam mais a atenção das pessoas, que é o momento da extinção, né? O evento de extinção. Correto. Abordámos ligeiramente, mas não... Abordámos ligeiramente quando passámos para os dinossauros. Desde logo essa descoberta é um marco interessante porque é resultado de um trabalho interdisciplinar, que é interessante entre pai e filho. É muito interessante essa do Walter Alvarez. Sim. Que ele era biólogo e o pai era físico, salvo erro, não é? Exato, um geólogo, geofísico. Exatamente. Bom, há 106 milhões de anos acontecem 2 acontecimentos brutais, catástrofes, que alteram para sempre o nosso planeta. E ocorreram ao mesmo tempo e têm baralhado os cientistas para ver qual é que é a causa principal. Mas eles ocorreram ambos. Foi um impacto de um meteorito gigante, estamos a falar de 10 km de largura do tamanho do Everest, que caiu na bacia do Yucatão, no México, e outro, um mega vulcão, onde é hoje a Índia. Estamos a falar de um vulcão absolutamente gigantesco, não como estes vulcõezinhos que existem em Las Palmas ou na Islândia, com todo o respeito ao tamanho daquele vulcão, continua a ser gigantesco, obviamente, mas estamos a falar de uma província vulcânica. Todo o norte da Índia são basaltos resultados da lava desse vulcão. Índia é um subcontinente. Sim. Na verdade, quase 1/3 da Índia é basalto dessa atividade vulcânica. E uma atividade vulcânica que durou 1/3 de milhão de anos a expelir lava e cinzas. Obviamente, isto teve impacto no ecossistema. Esta atividade estava em plena ação, esta atividade vulcânica, quando um meteorito cai, agravando a situação já frágil do ecossistema. Portanto, houve o equivalente a um inverno nuclear, o céu ficou coberto de poeiras, o impacto do meteorito criou incêndios pelo planeta todo, as plantas deixaram de fazer fotossíntese, a química nos oceanos alterou-se completamente. Portanto, toda a gente foi afetada, todas as espécies foram afetadas, algumas sobreviveram e outras não. Aqueles que requeriam muito alimento, como os dinossauros, então foram logo os primeiros e não conseguiram sobreviver. O que é curioso é que, como isso acontece, os 2 acontecimentos ao mesmo tempo, e sabemos que ambos aconteceram, não? E sabemos que o vulcão precede o outro. E sabemos que o vulcão precede o impacto ocorre entre o início das primeiras evidências de erupção e o final das últimas evidências de erupção. O que se torna difícil e nos tem baralhado é qual é que é a causa principal. Porque ocorrem os 2 ao mesmo tempo. Os dinossauros extinguiram-se por causa desta alteração toda do ecossistema. Qual é que é a causa principal? Sim, o que é que teria acontecido se tivesse havido só um destes? Só um destes. A maioria dos colegas talvez tenha sido mais para o impacto do meteorito. Eu gosto muito da explicação vulcânica, mas um não retira o outro. Portanto, ambos aconteceram. É apenas qual é que foi a principal. Porquê é que favorece o impacto do vulcão? Porque há coisas que não consigo explicar com o impacto do meteorito. O meteorito, para já, houve um declínio da fauna antes do impacto. Okay. Portanto, no final do Cretácico já havia um declínio de fauna, muito acentuado. É antes do impacto, mas já depois do vulcão. Exatamente. Okay. Nos últimos momentos, no último meio milhão de anos, já havia um declínio, 1/3 milhão de anos, na verdade. Já havia um declínio grande da fauna, que é quase certeza que estava ligada ao vulcão. E há algumas coisas que eu ainda não percebo, não sei explicar. Nós temos um meteorito que caiu no que é hoje a bacia do Yucatão, em pleno oceano, não muito profundo, mas oceano, no México, que criou tsunamis absolutamente gigantescos em modelo, que atingiram todo o Atlântico e, porventura, com ondas suficientes e com o efeito chicote que as próprias ondas criam, que atingiram todo o planeta, mesmo estando do lado oposto. Isto é o que o modelo mostra. Mas não é o que as rochas mostram. E nós podemos pôr o modelo todo que quisermos no computador, o que manda são os dados que encontramos no terreno. Claro. Isso é mais difícil enganar os dados que encontramos no terreno do que o computador. Ora, os dados no terreno não mostram esse tsunami na Europa e em África. Encontramos perto da América do Norte, e evidências muito evidentes de um tsunami, mas não tão grande quanto aquilo que era expectável. Estamos a falar de um tsunami. Só a cratera deve ter feito uma elevação de 2 ou 3 mil metros. Só a cratera. Portanto, as ondas têm de ser centenas de metros. Mas não vemos isso nas rochas e devíamos ver, porque o registro da sedimentação está muito relacionado com a velocidade da água que transporta os sedimentos, porque quanto mais energia, blocos maiores. Portanto, podia transportar blocos do tamanho de uma casa se fosse um tsunami. E apenas areias e lodos se for água muito calma. E o que nós vemos é muito mais areias e lodos. E não vemos blocos de tamanhos de casa a ser transportados por tsunamis na Europa e em África, que está do outro lado oposto, em linha reta à zona de impacto. E eu não percebo. Portanto, essa parte ainda está por compreender. E além disso, há uma correlação muito, muito óbvia entre vulcanismo e extinções.
A primeira grande extinção, que nós já falámos, do Permo-Triásico, há 250 milhões de anos, coincide com a maior atividade vulcânica de sempre, o chamado Siberian Traps, os traps da Sibéria. A segunda maior atividade vulcânica está ligada à segunda maior extinção de sempre, que extinguiu os dinossauros. A terceira maior atividade vulcânica está relacionada com a terceira maior extinção, ou uma das... A terceira está ali em pé de igualdade com outras quantas, mas no final do Triásico tem a ver com a abertura do Atlântico e todos os vulcões relacionados com a abertura do Atlântico. Portanto, se fizermos um gráfico onde colocamos extinção em massa com grandes atividades vulcânicas, há uma linha reta e uma correlação muito óbvia. Logo, nós sabemos que a atividade vulcânica extingue com muita frequência e tem grande capacidade de extinções em massa. Ao mesmo tempo aparece o meteorito. Qual é que é o causador principal? Não sabemos. E tens um contrafactual para o meteorito, ou seja, outras crateras igualmente grandes de meteoritos que, por exemplo, não tenham causado extinções em massa? Temos, e eu não sei suficiente sobre essas crateras para poder dar uma resposta cabal. Mas não é suficientemente claro para dar uma resposta... Claro, pois, evidente, senão não estávamos a falar disto. Exatamente. Olha, última pergunta antes de passarmos ao livro. Uma coisa que deixámos lá muito no início da conversa, que era a questão do DNA. E depois falámos da questão de haver tecidos moles, já falámos disso várias vezes, dinossauros preservados. Onde é que tu colocarias a probabilidade de se virem a encontrar, já percebemos que nunca a sequência completa, mas fragmentos de DNA de dinossauro? Para dinossauros mesozoicos, portanto, seriam fósseis o mais recente possível, com 106 milhões de anos. Mesmo no final. Portanto, quanto menos tempo passar, menos probabilidade de acontecer. E nós temos fósseis absolutamente extraordinários na China, nos Estados Unidos, dessa idade, em que têm sido recolhidas moléculas. Portanto, se tivesse a apostar, seriam alguns desses fósseis preservados em lagos anaeróbicos, onde houve muito pouca transformação, registros sedimentares muito peculiares, muito calmos, mas depois que aquelas rochas não tivessem estado a grandes profundidades, porque quanto mais fundo, mais quente, e, portanto, não queimaria essas moléculas. Portanto, tinha que estar a estudar muita geologia para perceber qual é que era o ambiente ideal para preservar aquelas moléculas. Depois, se calhar, ia lá e não havia um único fóssil. Claro. Portanto, coloca ainda mais uma restrição naquele leque de restrições que tu deste no início. Portanto, não é uma resposta muito fácil, mas a solução estaria por aí. Era uma geologia que fosse o mais calma possível, que não afundasse muito em termos de tectónica, para não ter demasiado calor, para não cozer completamente aquelas moléculas, para conseguirmos preservar alguma coisa. E ainda assim eu teria muita dificuldade em acreditar que conseguíamos DNA completo. Mas fragmentos, sim. Fragmentos eu acho que vamos descobrir mais cedo ou mais tarde. Aliás, há artigos que sugerem que já se recolheu de Tyrannosaurus Rex. Exato, eu apanhei isso. Exato, da Mary Schweitzer, que sugere isso. E possivelmente ela tem razão. Não estou a dizer que não. Mas é tão difícil controlar o laboratório de modo que não haja nenhuma contaminação. Exato. Porque quando tiramos o DNA de um osso, só o próprio osso, que está próximo da superfície durante milhões de anos, pelo menos milhares de anos, será que alguma bactéria, algum micro-organismo conseguiu penetrar lá e deixar um vestígio de DNA? Claro. O que nós vamos ter é só vestígios, nunca vamos dizer que aquilo é de bactéria ou que é de tiranossauro, atenção. A contaminação não é no laboratório apenas, é a contaminação do próprio osso no terreno, pode ser grande. E, portanto, ela recebeu muitas críticas. Eu acho que ela é uma excelente investigadora e pode ser que ela tenha razão, mas é muito difícil calibrar e verificar. Portanto, mas mais cedo ou mais tarde vamos descobrir. Não tenho grandes dúvidas. É que eu estava aqui a pesquisar agora. O material genético mais antigo que existe é num mamute com 1,2 milhões de anos. Portanto, muito não é mais nada. Recente. Que não é nada. Não é nada. Que não é nada, salvo seja, é já qualquer coisa, mas diabo, os dinossauros têm 66. Pois, exatamente. E são os mais recentes de todos. Exato. Tirando os pássaros. Exato. Olha, finalmente chegamos ao livro. Muito bem. Há um livro escrito por um colega meu que se chama Steve Brussett, que se chama A Extinção e Queda dos Dinossauros. Gosto particularmente por várias razões. Acho piada porque as nossas descobertas aparecem relatadas nesse livro. Não é a razão porque eu acho que o livro é excelente, porque está muito bem escrito. Mas ele conta a história. Um dos capítulos tem a ver com a ascensão dos dinossauros durante o Triásico e relata as descobertas que fazemos no Triásico do Algarve, no concelho de Lolé, em que descobrimos o Metaposaurus algarvensis, uma salamandra do tamanho de uma pessoa, 2 metros de comprimento. Precisamente numa altura em que os dinossauros competiam com outros seres, inclusivamente com estas salamandras, pela predominância.
Pois no final do Triásico é que eles realmente dominaram completamente. Portanto, o que o Steve Brusatte faz neste capítulo e em todos os outros é contar uma história de vida da experiência dele, um bocado da história da ciência, com uma questão científica por trás, neste caso é a competição com outras espécies, porque é que os dinossauros levaram a melhor e as outras espécies não, escrito de forma absolutamente brilhante. Há muito tempo que eu não lia um livro de ciência, um livro sério, divulgação científica, mas um livro de ciência, em que nos prende como se fosse uma novela. Não conseguimos parar de ler aquele livro. Com histórias muito interessantes, tanto pessoais como da história da ciência, sempre ligadas ao conhecimento dos dinossauros e à prática da paleontologia. Muito bem feito. Ascensão e Queda dos Dinossauros, por Steve Brusatte. Boa. Eu já tinha apanhado o livro, já o tinha na lista, mas depois agora com esta recomendação vale vou a pena ler. movê-lo nos degraus para cima. Sim, sim. Se não fosse esse, eu ia a um livro muito mais antigo, 1859, A Origem das Espécies. Continua a ser um livro, bem sabemos, é talvez o livro mais influente de sempre, Sim. com exceção dos livros religiosos, que lá está, pelo menos 2 livros religiosos, mas como livro científico é talvez o livro mais influente de sempre, A Origem das Espécies, muito bem escrito e que mostra uma capacidade de raciocínio e uma genialidade. Sim, quem nos dera a nós ter sim, uma fração dessa genialidade. Esse vale a pena ler. Estava a ouvir-te a falar do livro, estava-me a lembrar, eu tenho uma amiga que é uma personagem e ela... Há um site, não sei se tu usas, que é o Goodreads. Uma aplicação também. É uma espécie de rede social de livros, mas aquilo funciona muito mais como uma maneira de tu teres, pelo menos para mim, teres os livros que leste guardados e podes classificá-los e tirar notas, podes fazer um monte de coisas. Mas também é uma rede social, portanto tu vês os livros das pessoas. E ela tinha lá pouco 2 ou 3 livros e um deles era A Origem das Espécies. E eu pensei, coisa bizarra. Pronto, tudo bem, porque não é um livro contemporâneo, né? Correto. Mas é um bocadinho estranho. Mas e depois dava 4 estrelas em 5. Se tu vais por A Origem das Espécies, ao menos dá 5 estrelas. Não, o livro eu compreendo, porque o livro tem algumas partes. O Steve Brusatte, eu diria que prende mais do que A Origem das Espécies. Claro. Sim, mas caramba, é fundacional. Claro, obviamente. Portanto, aquele capítulo sobre os pombos, tenho que admitir que às vezes também custa um bocadinho a ler. Mas é um bocado o simbolismo do livro e a importância do livro é brutal. Claro. Sim, isso é um 6 em 5 Exato, ou um 10 em 5. Como aqueles hotéis de 7 estrelas. Olha, Otávio, grande conversa. Pá. Muito obrigado. Foi um excelente episódio. Sim, ótimo. E obrigado pela tua paciência. Não, era essa. Mais 2 horas. Prazer. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Visitem o site 45graus.parafuso.net/apoiar para ver como podem contribuir para o 45 graus, através do Patreon ou diretamente, bem como os vários benefícios associados a cada modalidade de apoio. Se não puderem apoiar financeiramente, podem sempre contribuir para a continuidade do 45 graus, avaliando-o nas principais plataformas de podcasts e divulgando-o entre amigos e familiares. O 45 graus é um projeto tornado possível pela comunidade de mecenas que o apoia e cujos nomes encontram na descrição deste episódio. Agradeço em particular a Miguel Van Uden, José Luís Malaquias, João Ribeiro, Francisco Hermenegildo, Família Galaró, Nuno e Ana, Nuno Costa, Salvador Cunha, João Baltazar, Miguel Marques, Corto Lemos, Carlos Martins, Tiago Leite e Abílio Silva.